151 Tentação. A voz estrondosa de Termiboros ressoou na mente de Lumian. Sim. Uma risada rouca escapou de Lumian. Suas palavras transbordavam sarcasmo quando ele retrucou. Então, Aurora e toda a aldeia foram exterminadas só para que você pudesse pisar nesta terra? Por que diabos eu deveria te ajudar a quebrar suas correntes? Se você se transformasse em um anjo com uma dádiva, eu poderia ter roubado suas habilidades repetidas vezes com o ritual que acabei de realizar, sob o olhar atento da poderosa existência. Até que, é claro, eu também me banhasse no status angelical do caminho da inevitabilidade. Então, eu poderia dar vida de volta à Aurora e restaurar todos à era pré-destruição de Cordu. Quão patético você pareceria então? Se você possuir a característica Beyonder correta, posso aguardar o momento certo até ascender como um anjo da linhagem do caçador, conquistando o poder equivalente às suas habilidades de inevitabilidade. Quando meu exército for vasto o suficiente, eu libertarei, o esmagarei, o subjugarei e o farei ressuscitar a Aurore. Quem sabe, talvez eu mesmo consiga fazer isso. Eu o sujeitarei a uma eternidade de tormento até o fim dos tempos. Eu nunca tive muita vontade de usar os benefícios do caminho da inevitabilidade, mas agora que sei que o ritual foi feito para sua queda, estou salivando só de pensar em drenar todo o seu poder e orgulho. Quanto mais Lumian divagava, mais sua adrenalina subia. Sua poção provocadora parecia ter feito efeito. A voz de Termiboros era estranhamente firme, imperturbável diante do discurso de Lumian. Encontrei muitos seres além do cosmos e vi legiões de raças agraciadas pelo toque do Senhor. A maioria delas não consegue cruzar o limiar da divindade porque esse passo a mais obliteraria sua existência física e mental. A busca pela divindade é repleta de perigos. Você tem tanta certeza de que pode realmente se transformar em um anjo. Você deve estar ciente de que não estamos falando de probabilidades mínimas. Dizer que é uma chance em 1 milhão ou uma em 10 milhões não chega nem perto de descrever a enorme tarefa de ascender ao nível de anjo. Se você perecer no caminho do além, Aurora Lee perecerá também. O selo que o prende se dissolverá naturalmente, libertando-me do meu dilema. Lumian jogou a cabeça para trás e riu. Sua risada ecoou pelas paredes cavernosas da pedreira, intensificando o silêncio e a atmosfera pesada e sinistra do subterrâneo. Então, por que você não está aí parado, esperando eu bater as botas? Lumian pegou a lâmpada de carbureto e saiu da caverna da pedreira. Um sorriso enigmático brincava em seus lábios. Não me importo com o que você está tramando ou qual é o seu objetivo final. Não me interessa se você é um santo ou um pecador. Tudo o que sei é que Aurora e todos na Vila Cordu estão mortos por sua causa. Ele fez uma pausa por um instante, o rosto contorcido num sorriso maníaco. Alguém vai ter que pagar a conta. Elaume Bennett, você e até mesmo o seu suposto senhor. Termiboro silenciou. A voz estrondosa que preenchia a mente, o coração, a corrente sanguínea, a medula óssea e as cavidades de Lumian desapareceu por completo. O Lumian soltou um suspiro, agarrando a lâmpada de carbureto enquanto caminhava pelo subterrâneo completamente escuro. Apesar da brevidade da conversa, ela o deixou exausto. Na visão de mundo anterior de Lumian, a corrupção era apenas isso, corrupção. Em seu extremo, era comparável ao poder concedido por um deus maligno. O conceito de um anjo acorrentado dentro dele estava além de seus sonhos mais ousados. Em meio aos destroços da Vila Cordu, no topo da montanha de tom carmesim, erguia-se o corpo de um gigante de 3 cabeças e 6 braços, um receptáculo projetado para um anjo que estava por vir. Era um mistério o quanto ele se desviava de um anjo genuíno, mas já infundia em Lumian uma sensação de invencibilidade. Se ele não se lembrasse de seus atos vis, talvez tivesse sido convencido a tentar. Do ponto de vista dele, jurar lealdade ao sol ardente eterno e ao deus do vapor e das máquinas parecia o mesmo que se submeter à existência oculta conhecida como inevitabilidade. Na pior das hipóteses, ele se perderia. Recuperando a compostura, os sentidos de Lumian de repente se aguçaram. Ele correu para uma alcova lateral, usando o cascalho solto para apagar a lâmpada de carbureto. Momentos depois, os passos apressados de 3 pessoas ecoaram do túnel adjacente, logo engolidos pela escuridão profunda. A trier subterrânea também é um formigueiro de atividade. Lumian esperou alguns minutos antes de desenterrar a lâmpada de carbureto e retomar o caminho ascendente. A interrupção permitiu-lhe organizar os pensamentos e refletir sobre um enigma. Dado que a corrupção dentro dele era uma entidade viva, o anjo do domínio da inevitabilidade, Termiboros, porque seu pedido de uma dádiva havia sido bem sucedido. Termiboros não era apenas poder bruto desprovido de consciência, respondendo automaticamente ao ritual correto. Ele podia negar a concessão da dádiva.
Será que o seu aprisionamento é tão severo que ele sequer pode escolher resistir ao ritual? Esse pensamento fez Lumian perceber por que Termiboros estava tão desesperado para fugir. Segundo a Senhora Mágica, a cada dádiva concedida por ele, Termiboros enfraqueceria ligeiramente e a corrupção correspondente diminuiria. Simultaneamente, o selo imposto pela grande existência não afrouxaria. À medida que o poder de Termiboros diminuísse, ele ficaria acorrentado à beira da extinção. Eventualmente, até mesmo sua consciência poderia ser apagada. Lumian se recompôs e começou a repassar as falas de Termiboros. Grandes antigos, acima das sequências, ele dissera grandes antigos e acima das sequências. A cabeça de Lumian latejava, como se algo estivesse tentando sair de dentro do seu crânio, no instante em que ele trouxe à tona esses assuntos. Ele interrompeu abruptamente sua recordação e murmurou para si mesmo, com um resquício de pavor persistindo: a mera posse de certo conhecimento pode causar sérios danos. Se eu não tivesse sido protegido pelo selo da grande existência, estaria morto ou afligido por anomalias? Eu estava pensando em explorar o desespero de Termiboros para escapar, para drená-lo completamente, obrigando-o a responder à magia ritual, aumentando assim a probabilidade de sucesso e o impacto final. Mas parece que o anjo tem muitos truques na manga para me prejudicar, mesmo em seu estado de prisão. Preciso agir com cautela. Antes de realmente explorar o Termiboros, preciso que a Madame Maga verifique meu plano para garantir que não haja falhas. Nesse aspecto, Lumian duvidava que a vice-presidente da Sociedade de Pesquisa dos Babuínos de Pelo Encaracolado, ela oferecesse algum conselho viável. Somente a Madame Mágica, que conseguia entrar e sair do loop temporal sem esforço e enfrentar facilmente o colosso no topo da montanha carmesim, era digna de sua confiança. Perdido em um turbilhão de pensamentos, Lumian, com a lâmpada na mão, retornou ao nível marcado pelo nome de uma rua, utilizando sua intuição e memória apuradas de caçador. Ele tentou gritar em voz baixa: Termiboros. Nenhuma resposta foi obtida. Lumian pretendia indagar se o anjo, aprisionado dentro dele, estava ciente dos eventos em Cordu. Após uma análise cuidadosa, concluiu que Termiboros provavelmente permanecia alheio aos acontecimentos. Termiboros só se materializou em Cordu no clímax do ritual antes de ser acorrentado. Ele desconhecia os detalhes intrincados. O Lumian soltou um suspiro, avaliando sua condição atual. Sua poção provocadora havia passado por uma digestão adicional. Era como encapsular um novo princípio de ação. Será que incitar uma entidade superior poderia acelerar a digestão da poção provocadora? Ah, sim, esta é uma entidade de alto escalão dentro do domínio da inevitabilidade. De certa forma, é um sinal do destino. Está de acordo com os princípios que deduzi. Lumian ponderou com uma risadinha. Se não fosse pelo silêncio de Termiboros, ele o teria despertado 3 vezes ao dia como refeições religiosas. Refletindo sobre isso, Lumian concluiu que incitar um anjo a digerir aquele pedacinho de poção não valia a pena. Ele levantou duas hipóteses. Primeiro, Termiboros estava selado e representava uma ameaça relativamente baixa. Segundo, Termiboros não havia sido realmente incitado. Balançando a cabeça, Lumian conteve seus pensamentos, deixando de lado assuntos cujas soluções lhe escapavam. Ele refez seus passos até a subterrânea Rua Anarquia e subiu os degraus de pedra em direção à superfície. Após apagar a lâmpada de carbureto e retornar ao albergue do Cocdoré, Lumiane imediatamente notou Charlie empoleirado nos degraus do lado de fora. Charlie deu uma tragada no cigarro, olhando para o céu cinza esbranquiçado com uma expressão sombria. E aí? Lumian sentou-se ao lado de Charlie. Charlie suspirou. A senhorita Etan se mudou. Isso não é uma coisa boa, perguntou Lumian, com um sorriso inabalável. Charlie gaguejou, fazendo uma pausa de alguns segundos antes de admitir: sim, é verdade. Muita gente por aqui a conhece e sabe das suas façanhas. Suspiro. Lumian instalou a língua, levantou-se, aproximou-se do vendedor de whisky sour e apresentou-lhe 5 cupetes em moedas de cobre. Meio litro de whisky sour de maçã. O vendedor respondeu com um sorriso: entendi. Ele acabou servindo a Lumian mais bebida do que o solicitado. Lumião arqueou as sobrancelhas, mas se conteve e não fez perguntas. Caminhou de volta até Charlie, sentou-se e comentou com naturalidade: parece que o cara do whisky sour me reconheceu. Charlie deu uma risadinha. Ele pode estar ciente de que você faz parte da gangue Savoy. Não, da máfia Savoy. Lumião tomou um gole de seu whisky sour, perguntando: como ele descobriu? Charlie pigarreou. Depois de dar a notícia a Zeta.
Então, ontem à noite, fui ao bar subterrâneo tomar um drink e mencionei sua entrada para a máfia de Savoia e sua aquisição do Auberge du Coq Doré. Uma imagem vívida passou pela mente de Lumian. Charlie, com uma cerveja na mão, subiu em uma pequena mesa redonda, agitando seus braços curtos. Senhoras e senhores, prestem-me atenção. Vocês não vão acreditar na bomba que caiu no motel hoje. Ciel, nossa hóspede do quarto 207, agora está no comando da máfia Savoy e mandou a máfia Poisonspur embora. Com um longo suspiro, Lumian se virou para Charlie e brincou. Você só está preocupado que a polícia não bata na minha porta, não é? Capítulo 152 entrega. Os ossos de Charlie tremeram quando as palavras de Lumian se instalaram em seus ouvidos. Então você está dizendo que não quer que se espalhe a notícia de que você se juntou à máfia Savoy? Charlie tinha visto os líderes da máfia Savoy, da máfia Poisonspur e dos demais. Seus nomes tinham peso no distrito comercial da Rua Anarchy. No entanto, por mais notórios que fossem, a lei parecia nunca alcançá-los. Lumian deu um gole lento em seu Skate e seu sorriso reapareceu. Tudo bem. Só pense duas vezes antes de falar é tudo. Apesar de Lumian ter se infiltrado na máfia de Savoy, ele estava longe de reivindicar o título de líder. Ele não tinha conhecimento dos segredos mais profundos da máfia, não tinha um bando de capangas à sua disposição e tudo o que tinha para mostrar era o decadente albergue que chamavam de Alberge du Coq d'Or. Assim, Lumian tinha como objetivo ascender rapidamente à infâmia, ansioso para subir na hierarquia da máfia e cumprir a missão do SR. Tá. Uma missão que envolvia conquistar a confiança e o favor do SR. Kari, eventualmente, encontrar um lugar na organização por trás dele, tudo para concluir a tarefa dada pela Senhora Mágica. Há algo de estranho em tudo isso, pensou Lumian, enquanto sua mão esquerda acariciava o queixo. Charlie, que estava ao seu lado, perguntou hesitante sobre o que exatamente eu deveria ficar calado. Ele tinha seus palpites, mas não queria correr o risco de irritar o Lumiano fora da lei por não considerar todas as possibilidades. O sorriso de Lumian não vacilou quando ele se virou para Charlie. Evite falar sobre qualquer coisa relacionada a Susana Matisse. Isso inclui qualquer menção às ameaças que fiz a ela ou aquela vez em que me fiz passar por adrogado para entrar na delegacia e falar com você. Ele pretendia avisar Charlie sobre isso, mas não havia encontrado o momento certo. Entendi. Charlie relaxou visivelmente. Sabe, eu estava pensando em contar para os caras do bar sobre aquela vez que expulsamos o Wilson daquele motel. O passatempo favorito de Charlie era entreter a multidão com suas façanhas. Mas os olhos de Lumian se encheram de tempestuosidade ao ouvir suas palavras. Seu instinto lhe dizia que Charlie estava prestes a se meter em uma pequena encrenca, mas que não seria nada que ameaçasse sua vida. Em teoria, não tem nada a ver com Susana Matisse. Se tivesse, não seria apenas um problema, seria um desastre. Acho que posso parar de me preocupar com Susana Matisse por um tempo, mas quanto tempo é um tempo? Lumian refletiu sobre a sensação de azar. Ele percebeu que, a menos que alguém fosse extremamente azarado ou sortudo, ou se o perigo estivesse prestes a acontecer, precisava se concentrar para perceber a sorte geral de uma pessoa através de sua intuição. Era diferente do sentido de perigo de um caçador. Nem sempre era ativado passivamente. A voz de Charlie começou a falhar enquanto ele falava. Ele se virou para Lumiane e perguntou: Por que você está me encarando desse jeito? Ele meio que esperava que Ciel aparecesse de repente com uma pegadinha. Lumiane zombou. Talvez você queira dar uma passada na Catedral do Sol Eterno Ardente mais próxima e fazer uma oração. Tenho a impressão de que você está prestes a passar por um momento difícil. Seu tom era semelhante ao de Ostatru, o vigarista. Que tipo de dificuldade? Perguntou Charlie com voz ríspida. Então a ideia aí ocorreu. Como você saberia? Tenho um palpite, respondeu Lumian, com um sorriso malicioso nos lábios. Claro, é uma brincadeira. Charlie soltou um suspiro de alívio. Espero que sua previsão esteja errada, então. Pelo contrário, não poderia estar mais certo. As palavras de Lumian eram inabaláveis. Charlie olhou para ele com os olhos semicerrados, a suspeita estampada no rosto. Lumian soltou uma risadinha baixa. E se eu estiver errado, vou te dar uma surra. Assim, mesmo que algo ruim aconteça, isso só prova que eu estou mais certo. Charlie ficou sem palavras. Isso é permitido. De qualquer forma, essa abordagem pode ser útil para algumas pegadinhas com algumas pequenas modificações. Lumiane estava prestes a se levantar quando notou um vira-lata magro e sarnento se aproximando sorrateiramente do albergue do cocodor vindo da rua escura, observando o lixo que havia jogado da carroça do vendedor de frutas.
O vira-lata se movia com cautela, ciente de que muitos dos moradores pobres da região o transformariam de bom grado em jantar. Nesse instante, Lumião avançou, pressionando o pescoço do cachorro contra o chão. Pego de surpresa, o vira-lata se contorceu impotente, mostrando os dentes numa tentativa inútil de morder, mas sua cabeça permanecia imóvel. Com a mão livre, Lumian retirou um pequeno frasco de pó de tulipa, despejando o conteúdo no bolso. Em seguida, ele aproximou o frasco da boca espumante do via-lata, coletando a saliva enquanto o cachorro se contorcia. Logo, ele tinha 5 mililitros. Soltou a mão e se levantou. O via-lata, pronto para atacá-lo, choramingou e saiu correndo, com o rabo entre as pernas, quando Lumian lhe lançou um olhar ameaçador. Charlie, que estava observando, ficou estupefato. Uma história que ele ouvira certa vez voltou-lhe à mente de repente. O protagonista da história costumava descrever a crueldade do vilão com uma frase da autora best-seller Aurora Lee: ele chutava qualquer cachorro que cruzasse seu caminho. Lumian terminou de beber seu whisky e entrou no motel. Ao passar pela recepção, a sempre mal-humorada Madame Fels forçou um sorriso. Bom dia, Ciel Monsieur Ciel. Lumian lançou um olhar de soslaio para a corpulenta Madame Fels e perguntou com indiferença, nenhum sinal do SR. E vi hoje também? Senhor Yves, dono da albergue do Coq d'Or, era conhecido em toda a rua e Anarchy por sua avareza. Como um novo guardião do albergue do Coq d'Or, Lumian achou que devia conversar com o SR. Yves, só para ter certeza de que ele não sairia correndo para a polícia, com medo de que a máfia da Savoia o extorquisse. Madame Fels franziu os lábios. Por mais aparento que seja, pagando apenas por uma equipe de limpeza semanal, ele é extremamente rigoroso com a limpeza e jamais seria visto naquele motel. Quem limpa a casa dele? Perguntou Lumian, com um toque de divertimento na voz. Ele é viúvo. Ele e os 2 filhos cuidam disso. Madame Fels zombou. Se ela tivesse esse tipo de dinheiro e um motel de brinde, contrataria alguém para cuidar dessas tarefas. Ela simplesmente relaxaria e aproveitaria a vida. Lumian assentiu com a cabeça e deu uma risadinha. Madame Fels respondeu, com um toque de medo na voz: eu o visito 3 vezes por semana para entregar os lucros do motel e várias contas. Vou avisá-lo que você quer vê-lo. Ela interpretou mal as palavras de Lumian como uma ameaça velada ao SR. Ele, se ele não se encontrasse em breve com o novo guardião do albergue do Coq d'Or, sua sobrevivência poderia estar em risco. Lumian não se deu ao trabalho de esclarecer. Subiu as escadas até seu quarto no 2º andar. Debaixo do travesseiro, encontrou o dedo do SR. E o guardou de volta no bolso. Depois de lidar com o pó de tulipa, ele planejava pegar alguns recipientes para os ingredientes que precisaria reunir em seguida. Mas então, uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Lumian abriu a porta de repente, a curiosidade aguçada, ele não reconheceu os passos. Na porta estava um homem na casa dos 40, vestido com um casaco escuro, calças marrons surradas e um chapéu de algodão encardido. Ele sorriu e perguntou: este é o SR. Sir. Quem mais seria? A senhora. Retrucou Lumian, observando atentamente a aparência, a expressão e a linguagem corporal do homem. Seus cabelos castanhos, embora um pouco oleosos, estavam penteados com esmero. Seus olhos castanho escuros revelavam um toque de bajulação e seus lábios exibiam sulcos de sorrisos ensaiados. Ele tinha um ar afável, mas havia uma aspereza inegável em sua aparência. Sim, 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 o homem repetiu as palavras de Lumian. As sobrancelhas de Lumian se contraíram. E quem seria você? Sou Fitz, do quarto 401. Empresário falido, apresentou-se o homem com um sorriso amigável. Sem esperar que Lumian insistisse, ele revelou tudo. Fui à falência por causa de um golpe que me custou 100 mil verdor. Viajei entre Trier e Suite por mais de uma década, economizando. Queria me estabelecer, formar uma família, mas esse vigarista me enganou e me roubou tudo, prometendo uma sociedade. Se você me ajudar a recuperar esse dinheiro, estou disposto a ceder 30%, não 50%. Lumian não convidou Fitz para entrar no quarto 207. Encostado no batente da porta, de braços cruzados, ele perguntou: por que você não foi atrás daquele dinheiro com Margot ou Wilson antes? Não era como se eles exigissem um pagamento antecipado. Fitz não fez rodeios. Eu fui falar com Margot. Ele concordou inicialmente, mas aí um dia simplesmente disse que não era possível recuperar o dinheiro. Nem mesmo a gangue do veneno conseguiu recuperá-lo. O vigarista estava falido ou tinha o apoio de alguém que fazia a gangue do veneno agir com cautela. Lumian, que até então só demonstrara um interesse superficial, inclinou-se para frente.
Margot disse por quê? Fitz balançou a cabeça. Não, mas certamente não é porque Timmons está falido. O salão de dança dele no quartier de l'Observatoire está imprimindo dinheiro. Timmons Lumian suspeitava que o vigarista tivesse apoio poderoso ou fosse protegido por uma figura de alto escalão, o que fez com que a máfia do veneno Poisons por Mob ficasse receosa em pressioná-lo para pagar a dívida. Ou talvez Timmons fosse uma força por si só. Então, por que você acha que eu posso recuperar seu dinheiro? Perguntou Lumian a Fitz com um sorriso irônico nos lábios. Fitz ponderou por um momento antes de expor tudo. Você é mais implacável que a Margot. Além disso, mesmo que você decida não prosseguir com a investigação, não tenho nada a perder. Sem esse dinheiro, não tenho como pagar um centavo. Honestidade até demais. Lumian assentiu, apreciando a franqueza. Vou investigar, mas não crie muitas expectativas. Se Timmons estivesse apenas blefando e conseguisse afugentar a multidão de Poisons Pur, a perspectiva de embolsar facilmente 50 mil verludor era tentadora para qualquer um. Fitz, o empresário falido, estava jogando com tudo. Com um aceno de aprovação de Lumian, ele agradeceu e saiu do segundo andar. Naquele momento, Lumian percebeu que sua espiritualidade havia se recuperado consideravelmente. A quantidade recuperada ultrapassou suas reservas espirituais originais. O monge da esmola impulsionou minha espiritualidade de forma significativa. Na sequência 8, posso rivalizar com a espiritualidade de outros caminhos, refletiu Lumian em voz baixa. Simultaneamente, ele se lembrou de uma sensação estranha que experimentou enquanto tomava um gole do Skei Sour. Se ele optasse por viver na pobreza, praticasse o autocontrole, se abstivesse do álcool, evitasse o desperdício, pedisse esmolas e pregasse, tudo isso adotando a postura de um monge asceta, provavelmente experimentaria uma melhora em sua intuição sobre o destino e uma maior probabilidade de sucesso em seus 5 rituais. No entanto, Lumian não tinha intenção de seguir esse caminho. Ele acreditava que isso o transformaria em uma imagem espelhada do doador, fundindo gradualmente sua identidade com a dele. Afastando seus pensamentos introspectivos, Lumian saiu da sala, dirigindo-se diretamente para o Salle de Balbrise. Seu próximo passo seria solicitar a ajuda da máfia Savoy para reunir os ingredientes restantes e os recipientes necessários para o feitiço da profecia. Ele tinha que aproveitar todas as oportunidades que surgissem. Capítulo 153 Regra Estranha. Em pé diante da estátua branca em forma de globo, uma junção de inúmeras caveiras, no salão do Baile Brise. Lumian fez uma pausa. Seus olhos percorreram a inscrição de Intis. Eles dormem aqui, aguardando a chegada da felicidade e da esperança. Desviando o olhar da estátua, ele caminhou em direção à entrada. Dois capangas, trajando camisas brancas impecáveis e sobretudos escuros, viraram-se bruscamente para encará-lo. Bom dia, Ciel. Corriam os boatos sobre esse recém-chegado arrogante que, segundo relatos, havia matado Margot e deixado Wilson se recuperando da tragédia, tudo em poucos dias. Não era segredo que ele havia sido recrutado pela máfia de Savoy. Bom dia, meus repolhos, respondeu Lumian, com um sorriso nos lábios ao usar a expressão favorita de Dariege. O Salle de Balbrise ainda estava despertando. Os garçons se moviam com uma eficiência tranquila, arrumando as cadeiras, esfregando o chão. Lumian pretendia procurar Louis, um rosto familiar. Não havia necessidade de irritar o barão Brignais por questões tão insignificantes. Mas lá, sentado no bar, estava Maxime, o mesmo que o havia seguido. Maxime, ainda usando seu boné característico, bebeu um copo de cerveja de centeio. Um sorriso irônico se espalhou pelo rosto de Lumian enquanto ele se aproximava com passos leves. Ao perceber uma presença se aproximando, Maxime, por hábito, lançou um olhar de soslaio. Ele ficou rígido, como se tivesse sido atingido por uma geada repentina. Num instante, ele saltou do banquinho e girou em direção a Lumian, exibindo um sorriso bajulador. Bom dia, Ciel. Ele também tinha ficado sabendo dos rumores, do assassinato de Margot por Ciel e da defenestração de Wilson do quarto andar do albergue do Coq Doré. Uma onda de alívio o invadiu. Graças aos céus ele não havia abusado da sorte quando foi pego seguindo Ciel. Considerando a propensão de Ciel à violência, ele poderia facilmente ter acabado como bucha de canhão para os ratos em algum canto esquecido do subterrâneo de Trier. Esse homem era uma verdadeira máquina de matar, sem escrúpulos, sem hesitação. Lumian sorriu. Apenas Ciel não transmite o devido respeito, não é? Ao ver Maxime empalidecer, Lumian acrescentou. Estou curioso para saber quando ouvirei Barão Ciel saindo da sua boca. Isso era uma brincadeira, sim, mas também uma indicação pouco velada de sua ambição.
ascender aos escalões da liderança da máfia de Savoy e o mais breve possível. Seu diálogo interno seguia uma melodia diferente. Eu te chamaria de barão agora mesmo se isso te fizesse feliz, assim como o nosso barão não é um barão de verdade, mas sim um autoproclamado. Lumian sentou-se num banco no bar e deu um tapinha no banco ao lado. Sente-se. Tenho algumas perguntas para você. Maxime prontamente atendeu ao pedido, apontando para a cerveja de centeio à sua frente. Quer uma caneca? Ranger para mim, por favor, respondeu Lumian sem hesitar. Uma Ranger, uma mistura picante de cerveja de laranja e romã, custava 2 centavos a mais que a de centeio. Embora doesse no bolso, Maxime gritou para o barman, um copo de Ranger. Virando-se novamente para Lumian, ele esboçou um sorriso. O que você gostaria de saber? Lumian esperou pacientemente até que a generosa caneca de cerveja alaranjada fosse servida antes de lançar sua pergunta. Como você entrou para a nossa máfia Savoy? Nasci e cresci na Savoia. Maxime gesticulou para o seu rosto marcado pelo tempo. Dei um pulo até Trier em busca de uma vida melhor, mas o meu amigo que me acolheu já tinha entrado para a máfia da Savoia. A máfia de Savoy foi idealizada por um grupo de nativos de Savoy que ganhavam a vida como operários, criados e vendedores ambulantes no mercado do bairro do Cavalheiro. Era um bando feroz, destemidos em se colocar em perigo e rapidamente conquistaram sua própria fatia do bolo. À medida que a influência da máfia crescia, começaram a recrutar membros de outras províncias e até mesmo moradores de Trier, mas o núcleo da organização ainda era de Savoy. Lumian acenou levemente com a cabeça, direcionando a conversa para sua próxima pergunta. E será que o Barão Brignais é o chefão de toda a máfia Savoy? Não. Maxime olhou para Lumian, horrorizada. Ele entrou para a máfia sem nem mesmo entender o básico. E ele havia eliminado Margot e ferido gravemente Wilson em nome da máfia Savoy. Lumian tomou um gole lento de sua cerveja de laranja e romã, com um sorriso travesso no rosto. Eu tinha a impressão de que o Barão Brignais era o chefão. Quer dizer, com sua arrogância, seu charme, sua força, como ele poderia não ser o manda-chuva? Maxime recuou aterrorizado, tapando a boca de Lumian com a mão. Seria seguro proferir tais palavras em um local tão aberto. Se a notícia chegasse aos ouvidos dessa pessoa, isso poderia causar um sério problema em seu relacionamento com o barão. Maxime não perdeu tempo em esclarecer a situação. O barão é o responsável pelo Salle de Balbrise, pela Avenue du Marché e pelas operações de agiotagem. Entre seus pares estão Rato Cristo, que supervisiona o contrabando, Gigante Simon, que administra as casas noturnas da Rue du Rossignol, Botas Vermelhas Franca, que supervisiona a Rue des Blouses Blanches, e Palma Sangrienta Black, que controla metade do Le Marché du Quartier du Gentleman. Existe um chefão acima deles, mas eu nunca ouvi nem sei quem ele é. Em voz baixa, Maxime acrescentou: dizem que ele é um comerciante legítimo, membro registrado da Câmara de Comércio de Savoy. E não é peixe pequeno. Um membro da Câmara de Comércio de Savoy? Então, a Câmara de Comércio está apoiando uma máfia para lavar a roupa suja deles e manter a concorrência sob controle. Lumian juntou as peças do quebra-cabeça a partir de suas próprias experiências como andarilho, trechos de comentários casuais de Aurore e uma seleção de livros, revistas e jornais que ele devorava em casa. A notícia da chegada de Ciel ao Salle de Balbrise chegou a Louis, o braço direito do Barão Brignais. Ele foi direto para o bar com o coração acelerado de preocupação, temendo que o audacioso rapaz do interior estivesse prestes a causar problemas mais uma vez. Ele estava realmente preocupado que o rapaz atrevido do interior causasse problemas novamente. Ao encontrar Lumian absorto em uma conversa com Maxime, Louis sentou-se em um banquinho do outro lado, entrando na conversa aos poucos. O que te trouxe ao Salle de Balbrise a esta hora? Lumian lançou-lhe um sorriso malicioso. Tenho um favor a pedir. Louis, com a testa ainda marcada por um hematoma feio, recuou ao ver o sorriso de Lumian. O que é? Pressentindo que estavam prestes a abordar assuntos mais sérios, Maxime saiu apressadamente do bar, levando sua cerveja de centeio para mais perto da pista de dança. Lumian desviou o olhar e disse lentamente: preciso que você me traga o olho de um lagarto, uma pedra de um ninho de águia e a glândula de veneno de uma cobra. Ele manteve a lista completa dos ingredientes do feitiço da profecia em segredo, planejando obtê-los de diferentes lugares. Para que você precisa disso? Louis achou o trio de objetos repugnante e bizarro. Lumian deu uma risadinha. Lembra de quando a Margot morreu? Louis sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Parecia uma ameaça velada, e estava funcionando. Não estou tentando te perturbar. Lumian deu uma risadinha para si mesmo. Eu o esfaqueei. Minha lâmina estava envenenada.
Certo, Louis se lembrou da conversa de Ciel com o Barão Brignais. Vendo que Louis ainda não tinha entendido, Lumian se repreendeu mentalmente. Porque esse cara é mais denso que o Charlie? Ele suspirou, explicando detalhadamente: esses itens servem para preparar mais uma dose de veneno. O que você está planejando? Louis quase deu um pulo de susto. Ele tinha um pressentimento de que Lumian estava prestes a causar problemas. Legítima defesa, respondeu Lumian secamente. Sem motivos para objetar, Louis soltou um suspiro de alívio, prometendo: vou pedir para alguém ir até o local e coletar esses 3 itens para você. Ele repassou a lista de itens novamente, certificando-se de que havia entendido tudo corretamente. Assim que confirmou os detalhes, Lumian deu um gole em seu ranger e mudou de assunto. Já ouviu falar da Salha de Balnick? Louis olhou para Lumian com desconfiança e aconselhou: é melhor ficar longe daquele lugar. O dono do salão de dança, Timons, tem uma relação próxima com o comissário de polícia do Quartier de l'Observatoire. E há uma organização obscura controlando-o. Quem tentou enganá-lo se deu mal e alguns até desapareceram da face da terra. Cada bairro de Trier tinha sua própria sede de polícia, cada uma chefiada por um comissário. O título oficial do comissário de polícia era comissário do Comitê de Assuntos Policiais de Trier, subordinado ao ministro do Departamento de Polícia de Trier. Então é por isso que a gangue do veneno nunca teve coragem de cobrar a dívida de Timons. Lumian sentiu, pensativo. Ao ver a preocupação estampada no rosto de Louis, com medo de provocar uma reação negativa, Lumian lançou-lhe uma pergunta inesperada. Quem mais na gangue pôs uns por se compara a Margot? E quem é o chefe deles? O que você está tentando fazer? Louis quase deixou escapar. Será que Ciel está planejando eliminar todos os figurões da gangue do esporão venenoso? Você está fora de si. Mantendo a calma, Louis respondeu: isso não é da sua conta agora. Lumian respondeu com um sorriso cúmplice, sem insistir no assunto. Ele derrubou seu ranger. No enclave sombrio do quartier de l'Observatoire, aninhado perto das catacumbas. Lumian encontrou Ostatru encolhido junto à fogueira. Ele riu em tom de deboche. Você é a pessoa mais profissional que já conheci. Como um relógio, Osta estava lá 7 dias por semana, aplicando seu golpe. Adoraria estar relaxando em alguma praia, mas minhas dívidas contam uma história diferente. A ideia de pegar um trem a vapor para fora de Trier e fugir de seus empréstimos pendentes já havia passado pela cabeça de Osta. No entanto, toda vez que ele chegava à estação, os capangas do Barão Brignais estavam lá para lhe dar uma boa sua. Isso lhe incutiu um medo saudável do alcance do barão, e desde então ele abandonou quaisquer ideias desse tipo. Preciso que você me traga algumas coisas, disse Lumian, indo direto ao ponto e sentando-se ao lado de Osta. Para cada item que você trouxer, você ganha 5 verludor extras. Os olhos de Osta brilharam de interesse. O que você quer? Lumian olhou fixamente para o fogo com a voz baixa. Vísceras de lince, língua de hiena, tutano de osso de veado e qualquer erva mortal. Não são fáceis de encontrar. Osta tentou negociar. Ele já havia decidido vasculhar os restaurantes do Quartier de l'Observatoire. Lumiano ignorou, mudando de assunto. Onde posso encontrar monstros aquáticos em Trier? Osta ponderou por um momento antes de responder. Há um rio subterrâneo nas catacumbas próximas, alimentado pelo rio Senso. De vez em quando, alguém afirma ter encontrado um monstro aquático. E ocasionalmente, alguns emergem nas margens do rio Senso, mas são rapidamente eliminados pelos purificadores ou pela mente coletiva das máquinas. Lumian assentiu com a cabeça. Você conhece a Salha de Balnick? Com certeza. Osta apontou para o céu. Fica na rua Ancienne, bem perto da Place du Purgatoire. Um verdor. Mostre-me o caminho. Lumian se levantou. Ele planejava explorar o local, coletar o máximo de informações possível. Se fosse um beco sem saída, ele seguiria em frente. Em pouco tempo, Osta já estava conduzindo Lumian para a parte de cima da rua, virando para a rua Ancienne perto da praça e parando em frente a um prédio antigo. O edifício, de um tom sombrio de azul acinzentado, conservava o charme que tinha antes de Roselle. Frontões clássicos, telhado em zigue-zague e janelas com vitrais. O salão único ocupava o piso térreo, com sua entrada assemelhando-se a uma boca gigante. Por coincidência, já passava do meio-dia e uma carruagem parou junto ao meio-fio, de onde desembarcaram 3 homens e uma mulher. Vestidos com ternos curtos escuros, eles caminharam tranquilamente em direção ao Salle de Balnick. Ao se aproximarem da entrada, cada membro do quarteto tirou um monóculo do bolso e o colocou sobre o olho direito.
Ao ver isso, Lumian se virou para Osta, com uma expressão de perplexidade estampada no rosto. Osta, com um sorriso cúmplice, esclareceu: essa é uma das regras do Sale de Bal Unique. Todos que entram devem estar usando um terno curto e um monóculo. Capítulo 154 Mini Teatro. Ao ouvir a revelação de Osta, Lumian não conseguiu conter uma risadinha, pensando: que tipo de regra estranha é essa? Sua mente voltou ao andar de tartaruga, a ponte espacial, a vela acesa durante a visita às catacumbas e a corrida para acompanhar a última moda. Ele achava que tudo aquilo parecia insignificante, mas talvez não para o povo de Trier, que parecia apreciar algo único. À medida que o fluxo de clientes com seus monóculos entrava, Lumian perguntou com um ar casual: o que acontece se um recém-chegado não estiver a par da regra? Costa fez um gesto apontando para o final da rua Ancienne. Ali tem um lugar que vende monóculos e ternos curtos. Aposto que o proprietário do Sale de Bal, Nick, está por trás disso. Sem dúvida alguma, Lumian murmurou baixinho. Ele não duvidaria que Timons fosse capaz de inventar uma regra dessas para o Sale de Bal Nick, a fim de lucrar com o comércio de monóculos e ternos curtos. Sem dúvida, foi também uma homenagem à busca incessante dos cidadãos de Trier pelas últimas tendências e moda. Há quanto tempo este lugar está aberto? Lumian gesticulou displicentemente em direção ao Sale de Bal Nick do outro lado da rua. Há mais de 2 décadas. Está aqui desde que cheguei a Trier. Dizem que abriu quando os salões de dança viraram moda. Costa lançou um olhar furtivo para a Place do Purgatoire. Mais alguma coisa? Preciso voltar para o Underground. Ele estava focado em ganhar dinheiro, receoso de perder potenciais clientes que buscavam sua adivinhação e ajuda. Lumian voltou seu olhar para ele. O coração de Osta disparou, sentindo como se estivesse na mira de um predador formidável. Qual é o problema? Ele forçou um sorriso inconscientemente. Lumian desviou o olhar, aconselhando com indiferença: mantenha-se alerta nos próximos dias. O quê? Osta se viu perturbado, confuso e um tanto assustado. Ciel não está me ameaçando, está? Acabamos de ter uma colaboração tranquila. Ele até me incumbiu de encontrar alguns materiais. Um sorriso surgiu nos cantos da boca de Lumian. Exatamente como eu disse, mas isso não tem nada a ver comigo. Além disso, faça-me um favor e descubra mais detalhes sobre o monstro aquático. Quanto mais completo, melhor. O pagamento é o mesmo de antes. Ele está insinuando que eu posso estar tendo azar de apanhar? Costa tentou decifrar a mensagem enigmática de Lumian. Ao mesmo tempo, ele achou algo estranhamente familiar no comportamento e no tom de voz de Lumian, mas não conseguia identificar exatamente o que era. Como suplicante dos segredos, sua habilidade de adivinhação era notavelmente superior à da pessoa comum. De repente, ele percebeu por que achava toda a conversa estranhamente familiar. Não era exatamente assim que ele se dirigia aos seus próprios clientes. Em frente ao prédio antiquado, o Mian ponderava se deveria investir em um terno curto e um monóculo para se infiltrar no Sale de Baunique e coletar informações. Se Timons realmente faz parte de alguma organização misteriosa e é amigo íntimo do comissário de polícia, capturá-lo por uma recompensa em Verdor não é uma jogada inteligente. Isso atrapalharia minha operação. O dinheiro gasto nos terninhos e monóculos não iria pelo ralo. Afinal, eles não são baratos. Lumian nunca foi de economizar, já que Trier era repleto de almas generosas, mas ele sabia quando economizar. Refletindo sobre suas opções, ele examinou os arredores, seus olhos pousando em um bar com a inscrição sozinho na diagonal oposta ao salão único. Os frequentadores de um salão de dança provavelmente também frequentariam um bar. Devem ser rivais. De repente, uma lâmpada se acendeu na cabeça de Lumian. Afinal, os inimigos muitas vezes se conheciam melhor do que ninguém, e aqueles que melhor conheciam um salão de baile provavelmente seriam seus concorrentes. Mesmo que seus relatos provavelmente fossem exagerados, ainda poderiam conter alguns elementos de verdade. Sem hesitar, Lumian se virou e entrou tranquilamente no bar Alone. Os edifícios da Rue Ancienne estavam impregnados de antiguidade, a maioria datando de antes da época de Roselle. Suas janelas eram meras frestas, deixando entrar uma quantidade ínfima de luz natural. O tema predominante ali era a escuridão. Sem se perturbar com os lampiões a gás apagados, Lumian caminhou pelo salão pouco iluminado, com poucos clientes, e sentou-se num banco no bar. Tirando o boné, ele pediu um gin com gelo. O balcão do bar estava escondido no canto mais escuro do estabelecimento. O barman magro estava envolto em sombras, seus traços faciais obscurecidos, revelando apenas uma silhueta.
Apesar da visão aguçada de Lumian, ele mal conseguia discernir os cabelos negros e encaracolados do homem, seus olhos levemente azuis e a ponte do nariz um tanto baixa. Enquanto aguardava seu gin, Lumian esboçou um sorriso casual e comentou: "O movimento por aqui parece estar fraco. O Sale de Balnick, do outro lado da rua, parece estar atraindo bastante gente." O barman deslizou uma fatia de limão e um gin gelado para Lumian. Lançando um olhar para a porta, ele respondeu: "Nós nos viramos bem, mas a maioria das pessoas está lá embaixo esperando a peça começar." "Que tal? Gostaria de dar uma espiadinha? Quem estiver com bebida na mão pode entrar na adega em troca de 5 goles. Ou melhor, 8, se for o caso do seu gin." Uma peça de teatro. Lumian não conseguiu esconder seu espanto. Essa era uma característica que nenhum dos bares da rua Anarchy podia ostentar. O barman suspirou e explicou: "Eles podem dançar, cantar, jogar bilhar, jogar cartas do outro lado da rua. Precisamos nos destacar de alguma forma para atrair clientes." Muitos bares e cafés na costa norte agora têm seus próprios mini-teatros. Lumian ficou sem palavras, recorrendo apenas a um suspiro. A cena dos bares ficou tão competitiva assim? Em seguida, ele apresentou 3 moedas de prata de 20 cupetes com engrenagens gravadas e uma moeda de cobre de 5 cupetes, entregando-as ao barman. O total foi de 3 lambidas ou 65 cupetes, incluindo o ingresso para o mini-teatro para a apresentação. O barman prontamente apontou para a escada ao lado do balcão que levava ao andar de baixo. "Você pode ir à adega a qualquer hora. Fique à vontade para levar sua bebida. Não é necessário ingresso." Lumian não tinha pressa em sair do balcão. Ele sorriu e perguntou: "O Sale de Balmick, do outro lado da rua, parece bem peculiar." "Com certeza." O barman baixou a voz. "Você foi enganado lá? É por isso que está tão curioso." "Exatamente." Lumian assentiu sem hesitar. Ele não via motivo para esconder isso. O barman deu uma risadinha. "Todos os dias aparecem por aqui alguns aspirantes a golpistas, mas nenhum deles consegue se dar bem. Certa vez, vi o comissário de polícia do quartier de l'Observatoire, Conde, entrando no salão de baile todo elegante, de terno curto e monóculo. Timons não é de se deixar enganar." Lumiano abandonou rapidamente qualquer ideia de ludibriar o proprietário do Sale de Bal, Nick. Com um copo de gin na mão, ele se afastou do balcão e desceu até a adega. Antes que ele pudesse alcançar a porta de madeira, o grito do barman ecoou: "Um cliente está entrando." A porta se abriu rangendo, com um gemido. Lumian diminuiu o passo, observando o ambiente ao entrar. Era um teatro improvisado, uma plataforma de madeira de meia altura que se estendia por toda a extremidade. 2 candeeiros de parede a gás lançavam uma luz fraca. Onde a iluminação era insuficiente, havia poucos bancos e cadeiras espalhados. Naquele momento, mais de 20 convidados estavam acomodados, absortos no espetáculo que se desenrolava no palco. O silêncio era ensurdecedor, pontuado apenas pelo tilintar esporádico de copos, e a adega mal iluminada tornava-se quase assustadoramente silenciosa. Lumian sentou-se numa cadeira perto da saída, com o olhar perdido no palco. O artista não era uma pessoa, mas sim um boneco com metade da altura de uma pessoa. Vestidas com uma paleta de tinta amarela, branca e vermelha, independentemente do gênero, cada marionete ostentava um sorriso exagerado. Guiados por fios quase invisíveis, os bonecos se moviam, abrindo a boca, girando, correndo e encenando diversas peças teatrais. De algum lugar, uma voz masculina grave e uma voz feminina ligeiramente estridente se revezavam na leitura das falas. Banhadas pelo brilho tênue e amarelado dos lampiões a gás, contra a escuridão iminente, as marionetes de palhaço pintadas adquiriam um aspecto sinistro. Lumian sentiu-se instintivamente incomodado com o ambiente. Para não desperdiçar o dinheiro do ingresso, ele ficou mais um pouco até o final da peça. Durante todo o tempo, nenhum som foi emitido. A plateia, alguns rostos banhados pela luz amarela, outros envoltos na escuridão, estava muito mais absorta do que Lumian havia imaginado. Após esvaziar seu gin, Lumian se despediu do mini-teatro, onde apenas 2 lâmpadas a gás impediam a entrada da escuridão. Enquanto Lumian retornava ao Lit Marché do Quartier du Gentleman, ele conseguiu um lugar perto da janela em um vagão público. À medida que as lojas e os pedestres se afastavam ao fundo, ele ponderava sobre seus próximos passos. Primeiro, preciso conseguir carne de monstro aquático e coletar os componentes necessários para o feitiço da profecia. Segundo, preciso melhorar minha posição na máfia Savoy, almejando um cargo de liderança o mais rápido possível. Qual é o plano? Absorto em seus pensamentos, seus olhos se detiveram em uma figura familiar.
Lá estava Wilson, da gangue Poisons por Mob, vestido com uma camisa branca e um casaco preto, seu rosto anguloso moldurado por uma cabeleira castanha encaracolada. Acompanhado por seus dois capangas, Wilson percorreu a Avenue du Marché, desaparecendo em um beco lateral. Ele se movia com passos firmes, sua postura impecável. Lumian ficou surpreso. Ele está de pé e andando depois de ter sido derrubado por ele. A queda foi de uma altura equivalente a 4 andares. Que recuperação incrível! Fez as baratas parecerem amadoras. Uma teoria começou a se formar na mente de Lumian. A turba do veneno possui poderes de cura extraordinários. Talvez o médico do caminho Planter. Enquanto refletia, uma lembrança veio à tona. Em seu sonho, Madame Police havia demonstrado o poder de curar feridas instantaneamente. Embora o sonho possa ter distorcido ou exagerado a realidade, o caminho anômalo de Madame Police abrangia uma esfera relacionada à vida. E suspeitava-se que Louis Lun tivesse aparecido na Avenida do Mercado. Será que a força por trás da máfia do veneno estava ligada ao deus maligno adorado por Madame Police? Enquanto Lumian refletia sobre isso, um sorriso malicioso surgiu lentamente em seu rosto. Capítulo 155 Jane. As circunstâncias da rápida recuperação de Wilson eram envoltas em incertezas. Lumian cogitou a possibilidade de ter sido obra de um médico da sequência 8 da Via dos Plantadores ou de um boticário da sequência 9 da Via homônima. Mesmo assim, seu coração se agarrava à esperança de desmascarar Madame Police e seus subordinados. Se ele tivesse desvendado o mistério mais cedo, e se Wilson e sua equipe não tivessem se afastado tanto, Lumian teria se atirado da carruagem em movimento, seguindo-os de perto. Ele imaginava encurralando Wilson em alguma caverna secreta de pedreira, pressionando-o para obter respostas sobre sua milagrosa recuperação. Se essa saga não tivesse nenhuma ligação com o deus maligno que Madame Police reverenciava, Lumian estava preparado para engolir seu orgulho e pedir desculpas a Wilson, que, por sua vez, ficaria devendo a vida a Lumian por não tê-lo silenciado permanentemente. Mas eliminá-lo também era uma opção. A decisão estava nas mãos de Lumian. Assim que a carruagem parou na estação, Lumian foi o primeiro a desembarcar, refazendo seus passos até o beco onde Wilson e sua equipe haviam desaparecido. Não havia barricadas ali. Era um lugar movimentado, com pessoas entrando e saindo constantemente. Wilson e seu bando não haviam deixado nenhum rastro claro. Lumian dedicou um quarto de hora meticulosamente tentando discernir qualquer sinal deles, finalmente admitindo a derrota. Mas ele não se deixou abater. Wilson pode ter escapado por entre seus dedos, mas havia outros como Will ou Williamson. A Gangue do Veneno era uma espécie de hidra com uma infinidade de líderes apenas um degrau acima de Wilson. Cada um tinha seu próprio território, seus próprios negócios. Podiam fugir, mas não podiam se esconder. Lumian só precisava de paciência. Cedo ou tarde, ele cruzaria o caminho de um ou dois deles. E eles, sem dúvida, estavam mais intimamente envolvidos com as forças obscuras que puxavam os cordões por trás da Gangue do Veneno do que Wilson. Eles sabiam mais. Ufa, soltando um suspiro profundo, Lumian reprimiu sua impaciência, decidindo ficar na sua e observar por um tempo antes de elaborar uma estratégia de caça. Se a gangue do espinho venenoso estivesse realmente ligada ao deus maligno que Madame Police adorava, então os líderes no mesmo nível de Margot eram ou sequência 8, dotados de características de Beyonder ou filhos de um deus maligno, agraciados com dádivas semelhantes às de um Beyonder de sequência 8. Eles poderiam até ser mais fortes. Se Lumian não se munisse de informações suficientes e não armasse uma armadilha adequada, provavelmente acabaria do lado perdedor. Não posso esquecer que sou um caçador só porque me tornei um provocador. Repreendendo-se, Lumian desceu a Avenue du Marché e entrou no Salle de Balbrise. Considerando que era um pouco mais de 3 da tarde, o lugar estava praticamente deserto. Não havia música, ninguém dançava. Seus olhos imediatamente encontraram Louis, o valentão, tomando um copo de cerveja de romã no balcão do bar. Refrigerante. Lumian sorriu, aproximando-se com desenvoltura. Que tal beber algo que um adulto beberia? Luiz se virou, encontrando o sorriso amigável de Ciel que estava estampado no balcão do bar. A cena o deixou momentaneamente atônito, como se não conseguisse identificar o jovem à sua frente. Seria este o mesmo Ciel que mascarava sua crueldade selvagem por trás de um sorriso constante, alguém que recorria à violência pela menor discordância. Ele parecia mais um novato, um rapaz ingênuo do interior que acabara de ser recrutado pela máfia de Savoy. Luiz girou seu refrigerante melancolicamente, um sorriso amargo surgindo em seus lábios. Tenho que estar ao lado do barão mais tarde. Não posso me dar ao luxo de ficar bêbado.
Os olhos de Lumian se voltaram para o galo na testa de Louis, e uma risadinha escapou de seus lábios. Ele apontou para a testa e comentou: Ainda cuidando desse galo? Há quanto tempo? Encontrei o Wilson mais cedo. Depois de eu ter quebrado o braço dele e o ter atirado do quarto andar, você pensaria que ele estaria em péssimo estado. Mas ele parecia perfeitamente bem. Louis ficou surpreso. Parece que sim, pelo menos à primeira vista. Queria cumprimentá-lo, mas ele saiu correndo dali muito rápido. O tom de Lumian carregava um toque de arrependimento. Dizer olá. Pensou Louis, parece mais que você quer bater no Wilson de novo e nem dar a chance para o cara se recuperar, mas não se atreveu a dizer nada. Seu rosto assumiu uma expressão grave enquanto ele murmurava para si mesmo. Quando nos confrontamos com a gangue do espinho venenoso no passado, seus feridos sempre se recuperavam em poucos dias. O barão acha que eles têm alguns aléns com um talento especial para a cura. Mas para alguém como Wilson se recuperar tão rapidamente de ferimentos tão graves, isso é inédito. Será que é porque vocês nunca conseguiram causar um dano significativo a nenhum dos membros da gangue do espinho venenoso? Perguntou Lumian, com um tom de deboche. Louis ponderou, depois admitiu: houve alguns casos, mas não muitos. Além disso, geralmente não os vemos novamente por um bom tempo. Até lá, eles já estão completamente curados. Então, a recuperação de Wilson supera até mesmo os poderes Beyonder do Doutor e do Boticário? Lumian conseguiu extrair uma informação crucial das palavras de Louis. Embora possa indicar um Beyonder de sequência superior na trajetória correspondente, pelo menos restringiu algumas possibilidades para ele. Enquanto Lumian se preparava para investigar o progresso na coleta dos ingredientes da poção, uma figura deslumbrante entrou na sala. Uma mulher, ostensivamente vestida, com os cabelos castanhos presos, algumas mechas soltas emoldurando suas orelhas e bochechas e caindo pelas costas. Seu rosto estava coberto de pó, o delineador preto realçando seus olhos azuis, conferindo-lhes um fascínio profundo e decadente. Naquele momento, ela estava vestida com um ousado vestido vermelho que deixava pouco para a imaginação, com lantejoulas que captavam a luz em pontos estratégicos. Não é esta cantora conhecida por suas canções obscenas no Sale de Gristmere do Poisons pour Mob? Lumian olhou 2 vezes, surpreso. Este era o Sale de Balbrise da máfia Savoy. Ainda assim, Lumian não tinha certeza absoluta se era a mesma mulher. A cantora tinha uma pinta perto dos lábios, enquanto esta mulher tinha uma no canto do olho esquerdo. Ela chamou sua atenção, não é? Aquela pequena travessa. Louis seguiu o olhar de Lumian. Lumian deu uma risadinha. Que tal usarmos um apelido mais respeitoso? Boas maneiras importam. Às vezes você soa exatamente como o Barão, refletiu Louis. O nome artístico dela é Little Minx Jaina. Ela é conhecida como uma diva exibicionista. E o que exatamente é uma diva exibicionista? Lumian não tentou disfarçar sua ignorância. Afinal, ele era um recém-chegado a Trier, vindo diretamente de um lugar perdido como Cordu. Louis parou um instante para relembrar as palavras do barão e então pronunciou com naturalidade. Tudo se resume ao seu estilo de performance, sua atuação, seus figurinos extravagantes. Ela é uma cantora excepcional. Ela também é cantora. Lumian perguntou, indagando. Ela também se apresenta na sala de Gristmio? Com certeza. Enquanto estiver sendo paga, ela vai cantar em qualquer salão de dança da rua Anarquia. Enquanto Louis falava, pequenamente Gina se aproximou. Seus olhos azuis percorreram a sala, demorando-se em Lumian antes de se voltarem para Louis. 10 músicas, 4 verdor. Vou ficar com 1/3 das gorjetas jogadas no palco. Fechado. Louis tinha a aprovação do barão. Apenas 4 verdor por uma apresentação de uma noite? Lumian se perguntou. Será que ele havia pago demais a Ostatrow? Em território desconhecido, ele estava lamentavelmente alheio aos preços praticados no mercado. Ao perceber o olhar prolongado dele, Gina virou a cabeça, dando-lhe um sorriso. Sinta-se à vontade para deixar seu olhar vagar um pouco mais para baixo. Ela estava se referindo ao seu busto pouco coberto. Para Lumian, cuja única experiência com tais cenários vinha de romances, aquilo era território desconhecido. Contudo, seu rosto não demonstrava qualquer desconforto. Com um sorriso, ele disse: Eu estava apenas me perguntando. Da última vez que te vi, sua pinta estava perto dos seus lábios. Agora ela está perto do seu olho. A resposta de Gina veio na forma de um sorriso cativante que fez Louis engolir em seco. Você é de fora da cidade? Perguntou Gina. Lumian acenou com a cabeça em sinal de afirmação. Com um sorriso travesso, Gina inclinou-se para a frente, passando um dedo pela bochecha enquanto explicava suavemente. É a maior moda aqui em Trier. As mulheres costumam exibir uma pinta falsa.
bem no meio da bochecha para a elegância, bem no meio do nariz para a audácia, nos cantos dos olhos para a paixão, perto dos lábios para a sedução e escondida no decote para segredos. Enquanto falava, ela lançou uma piscadela atrevida para Lumian, como quem diz: Hoje estou totalmente focada na paixão. Trier Lumian apenas balançou a cabeça em espanto. Dada a proximidade entre eles, a mistura inebriante do aroma natural de Gina e do perfume intenso que ela usava invadiu seus sentidos. Isso levou Lumian a esfregar o nariz instintivamente. A reação de Gina foi imediata. Não me diga que você ainda é virgem? Eu não sou uma garota de rua, mas para você eu poderia abrir uma exceção. Ela parou um instante para avaliar Lumian, aparentemente satisfeita com o que viu. Virgindade. Algo que magicamente retorna todas as manhãs às 6 horas? Lumian tombou interiormente, com um sorriso indiferente. Agora mesmo. Receio que você possa perder sua apresentação esta noite. De volta à velha taverna na vila de Cordu, Lumian muitas vezes tinha que acompanhar a grosseria dos moradores locais, senão se tornaria alvo de suas piadas. A resposta de Gina foi uma gargalhada sonora e um gesto de desdém com a mão. Te encontro depois do meu show hoje à noite. Dito isso, ela caminhou tranquilamente em direção ao modesto palco de madeira na frente da pista de dança, ansiosa para sentir o ambiente. Será que ela não está se precipitando um pouco? Cadê o acordo sobre a hora e o local? Lumian refletiu consigo mesmo. Ela estava claramente só brincando com ele. Winter veio, com um toque de inveja na voz, não caia na lábia dela. Ela adora brincar com homens bonitos, mas não vai levar nada adiante. Acho que ela é a namorada da Franca. A Franca das botas vermelhas? A surpresa de Lumian era palpável. Franca, também conhecida como Botas Vermelhas, era uma figura-chave na máfia de Savoia, dominando a rue des Blouses Blanches, e havia rumores de que fosse uma mulher. Exatamente, afirmou Louis. Franca parece ser amante do chefe, mas parece que ela é bissexual. Ela e a pequena travessa são unha e carne. Um amante para amante, Somia mais uma vez se maravilhou com as peculiaridades de Trier. Louis observava Jenna, que agora se movia graciosamente no palco, com um olhar de saudade estampado no rosto. Ela não era tão fascinante quando chegou ao mercado. Nos últimos 2 anos, tornou-se mais habilidosa na apresentação, mais feminina. Que pena. Se você conseguir subir na hierarquia e ficar cara a cara com o Red Bulls, talvez tenha uma chance, provocou Lumian, atiçando ainda mais a ambição de Louis. Em seguida, mudou de assunto. Alguma novidade sobre como encontrar aqueles 3 itens que eu precisava? Louis desviou o olhar de Gina para responder. Eu ia te dizer agora mesmo. Conseguimos reunir todos eles. Tão rápido assim? Lumian ficou surpreso com a eficiência da máfia Savoy. Por que não montar uma fábrica? Por que continuar na vida da máfia? Louis explicou: o rato Cristo mantém uma variedade de bichos, alguns raros, outros nem tanto. Alguns nós poderíamos pegar dele pelo preço certo. Foi assim que conseguimos o olho do lagarto e a glândula de veneno da cobra. A rocha em forma de ninho de águia foi um bônus. Rato Cristo, o responsável pelo contrabando. Lumian ponderou sobre essa nova informação. Capítulo 156 Proprietário. Louis prosseguiu: vou providenciar para que alguém leve esses 3 itens ao albergue do Coq d'Oré mais tarde. E o custo? Lumian estava preparado para oferecer a Louis uma recompensa extra por sua diligência. Louis apenas balançou a cabeça negativamente. O barão disse que você não precisa se preocupar com o pagamento. Ele acredita que o seu fortalecimento equivale ao fortalecimento da nossa máfia Savoy. Mesmo sem o barão Brignais explicar tudo, Louis deduziu sua artimanha de envolver Lumian. De qualquer forma, o custo foi inferior a 10 verdor. Então, de acordo com a lógica do barão, posso pedir o reembolso dos materiais necessários para progredir até piromaníaco? Lumian ponderou com um toque de sarcasmo. Louis estava tomando um gole de seu refrigerante de romão quando um grupo entrou tranquilamente no Salle de Balbrise. O líder do grupo era impressionantemente alto, com mais de 1,90 metros de altura. Seus cabelos loiro claros, curtos e macios, grudavam no couro cabeludo como veludo de alta qualidade. Ele tinha um nariz enorme, olhos azul claros e um rosto com textura áspera. Vestia um terno preto justo ao corpo, complementado por um chapéu redondo de abas largas. O semblante de Louis se contraiu, ele colocou cuidadosamente a garrafa de refrigerante no chão, virando-se para Lumian. Preciso atender o barão. Nesse instante, o homem corpulento, na casa dos 30 anos, conduziu um grupo com ares de gangsters em direção à escadaria do café. Quem é ele? Perguntou Lumian, sem conseguir esconder sua curiosidade.
Luiz se levantou e respondeu displicentemente: aquele é o gigante Simon, que administra os salões de dança na rua do Rossignol. Ele também não faz parte da nossa máfia Savoy? Insistiu o Mian. Louis assentiu com a cabeça. É verdade, mas ele não se dá bem com o barão. Ele está sempre argumentando que o barão, já que supervisiona a agiotagem, deveria renunciar ao controle do Sale de Balbrise. Estou subindo, preciso ver o que ele está fazendo aqui. Louis mal tinha dado 2 passos quando avistou Lumière, ainda parada no balcão do bar, pelo canto do olho. Ele não conseguiu conter um suspiro interior. Ele simplesmente não sabe aproveitar a oportunidade. Não deveria ter demonstrado alguma iniciativa e me apoiado perante o barão? Se o gigante Simon ousar dizer algo desagradável em Carió, ameace-o com uma arma. Só assim ele começará a ganhar a confiança do barão. Sim, ele pode ser implacável, louco e poderoso, mas ainda é um novato quando se trata dessas coisas. Naturalmente, se Lumière realmente quisesse acompanhá-lo ao segundo andar e ajudar o Barão Brignais a manter as aparências no café, Louis recusaria. Afinal, o Barão e o gigante Simon poderiam estar discutindo assuntos confidenciais da máfia Savoy. Não era lugar para um novato se intrometer em conversas alheias. Lumière refletiu: a máfia de Savoy parece estar mergulhada em conflitos internos. Imagine que haja um confronto entre o Barão Brignais e o gigante Simon e um deles moa. Então o chefão precise de alguém forte para acalmar a situação e assumir o controle. Eu não seria o candidato perfeito. Quando esse momento chegar, contanto que eu seja aprovado, terei cumprido a missão do SR. Tá. Agora, o truque é colocar o Barão Brignais e o gigante Simon um contra o outro sem levantar suspeitas. Absorto em suas reflexões estratégicas, Lumian pediu um copo de absinto. Antes que pudesse saborear o último gole do enigmático elixir esmeralda, avistou o gigante Simon emergindo da escadaria, seguido por seus capangas, com uma expressão estrondosa no rosto. Bem, ele não parece nada satisfeito, observou Lumian, desviando o olhar. Ele não tinha pressa em transformar seus pensamentos em ação, ainda lhe faltava muito conhecimento sobre os meandros da máfia de Savoy. Mais tarde naquela noite, ao retornar ao albergue do Coq Doré, Madame Fels, sentada na recepção, levantou-se e informou ao USR. Yves chegou. Ele está esperando por você na sala de jantar do primeiro andar, perto da janela. Nada mal. Ele chegou bem rápido, Lumiano assentiu com aprovação, dirigindo-se à pequena sala de jantar em frente ao saguão. Monsieur Yves já tinha ouvido falar do cabelo excêntrico, porém estiloso, de Ciel. Ao vê-lo entrar na sala de jantar, levantou-se, todo sorridente. Senhor Ciel, por aqui. Ele era um homem na casa dos 50. Seus cabelos loiros, com mechas grisalhas, estavam cuidadosamente penteados. Usava um terno escuro desbotado com calças de tweed cor castanha. Seus olhos eram de um azul brilhante e ele tinha uma barba rala. Lumião olhou de relance para a bengala encostada na mesa de jantar e, em seguida, aproximou-se com um sorriso afável nos lábios. Boa noite, Monsieur Yves. Assim que ambos os homens se sentaram, fiz um gesto para que o garçom começasse a servir. Peço desculpas pela demora na visita. Estive muito ocupado ultimamente, expressei, com pesar. Seu sotaque era inconfundivelmente da região de Trier. Fingindo ignorância, Lumian perguntou: Você possui mais de um motel? Caso contrário, o que o manteve tão ocupado? Yves ficou surpreso. Ele não esperava que Lumian interpretasse seu comentário educado literalmente. Ele gaguejou: alguns outros assuntos, mas não vem ao caso. Enquanto a conversa fluía, o garçom trouxe o jantar, uma porção para cada um. Sopa de feijão, linguiça de porco, arroz fenapoter e um molho que ocupava um quinto do prato. Este é o molho de carne especial deles, informei, transbordando entusiasmo. É só isso. A percepção de Lumian sobre a avareza do senhorio ganhou uma nova dimensão. Isso não o preocupou muito, no entanto. Ele atacou o arroz fenapoter, coberto com um molho levemente carnudo, temperado com pimenta e vinagre. Após saborear sua refeição por cerca de 1 minuto, Lumian ergueu os olhos e, com um sorriso irônico, dirigiu-se ao SR. Ige, com essa sua mania de mesquinhez, por que fornecer enxofre para cada quarto? Ele evitou propositalmente o termo mais ameno frugal, com um tom carregado de sarcasmo. O semblante do SR. Ive se fechou, visivelmente desagradado. E conteve suas emoções, forçando um sorriso tenso. O motel está infestado de percevejos. Ninguém ficaria aqui sem o enxofre que fornecemos. Sério, contanto que o preço seja baixo o suficiente, quem está precisando de dinheiro não vai se importar com alguns percevejos. Lumian casualmente separou um pedaço de linguiça e deu uma mordida.
Após refletir um pouco, ele sugeriu: por que não contratar alguns faxineiros para a limpeza diária? Isso poderia reduzir bastante a infestação de percevejos. Contratar duas faxineiras em tempo integral me custaria de 130 a 150 verdador por mês, enquanto uma limpeza completa uma vez por semana custa apenas 18 verdador, protestou o SR. Eve, visivelmente incomodado com a perspectiva. Lumian simplesmente sorriu. Eu quis dizer, por que você não faz a limpeza você mesmo e pede ajuda aos seus filhos? Isso reduziria em 18 verdador suas despesas semanais. Senhor Eve pareceu ponderar sobre a proposta, demonstrando reconhecer seus méritos. No entanto, após uma pausa reflexiva, ele suspirou e disse: infelizmente, estamos ocupados com outros assuntos. Fazendo o quê? Lumião não insistiu por uma resposta. Ele já havia comprovado que viera, acima de tudo, um pão duro. O Sr. Eve estudou Lumian, hesitando antes de oferecer. Eu costumava entregar 20 verdador para Margot semanalmente. Qual dia você prefere? Lumian zumbou. Não precisa me entregar. Invista em uma limpeza completa adicional a cada semana. O Sr. Eve ficou um tanto surpreso, mas não apresentou objeções. Afinal, o serviço de limpeza custava apenas 18 verdador e, se contratado 2 vezes por semana, ele poderia negociar um preço melhor. Após terminar sua refeição, Lumian perguntou: por acaso você sabe o que aconteceu com o inquilino do número 504? Ele estava falando do homem que havia colado o retrato de Susana Matisse no quarto de Charlie, uma figura frequente na rua de Lamuraille, na rua de Breda e na rua do Rossignol, e que já havia se mudado. Lumian havia solicitado essa informação a Madame Fels anteriormente, mas ela não ofereceu nenhum esclarecimento. Para ela, seu interesse pelos inquilinos cessava assim que pagassem o aluguel e não causassem danos. O Sr. Eve pareceu surpreso, lançando um olhar para as sobras no prato antes de responder. Não tenho certeza de quem você está falando. Não costumo frequentar esse motel. Não sei quem está ocupando quais quartos. Essa resposta. Tira a culpa. As sobrancelhas de Lumian se contraíram levemente, mas ele não insistiu no assunto. Observou Monsieur Yves limpar o prato, sem deixar um grão de arroz ou um vestígio de molho. Após o SR. Yves ter saído, Lumian saiu do motel cerca de 20 segundos depois, seguindo o proprietário a uma distância segura. Ele rastreou o SR e viu até um prédio de apartamentos bege de 6 andares situado no coração da Avenue du Marché. Pelo que ele havia entendido das conversas habituais com Madame Fels, aquela era provavelmente a residência do SR. E Lumião não se apressou em fazer uma visita domiciliar. Havia certas atividades que era melhor realizar sob o manto da noite. Além disso, ele não tinha certeza se os Beyonders oficiais ainda estavam investigando os assuntos de Susana Matisse ou se esperavam encontrar alguma pista através do SR. Um encontro acidental poderia ser bastante constrangedor. Se chegasse a esse ponto, Lumian teria que desaparecer imediatamente. Sob a luz quente dos postes de iluminação, ele circulou o apartamento do SR. Eve, observando o ambiente ao redor. O que mais impressionou Lumian foi o edifício de 3 andares, de cor vermelho e tijolo, situado diagonalmente em frente ao apartamento, do outro lado da Avenue du Marché. O foyer, sustentado por pilares, ostentava uma placa no alto, Théâtre de Lancienne Cajapigions. As pessoas entravam sem parar. De vez em quando, rajadas de aplausos e acordes de música ecoavam, criando uma atmosfera animada. Lumian sabia que aquele era um teatro voltado para o povo comum, com preços de ingressos acessíveis, e que detinha o monopólio no Le Marché du Quartier du Gentleman. Um local ideal para escapar de perseguições. Lumian lembrou-se de incidentes teatrais de vários romances. Sorrindo, atravessou a rua e entrou no foyer do Théâtre de Lancienne Cajapigions. Cartazes anunciando peças teatrais em cartaz e futuras, bem como alguns clássicos do passado, adornavam as paredes. Enquanto Lumian refletia sobre a melhor forma de explorar o teatro, ele permaneceu ali examinando atentamente as fotografias, os esboços e as legendas. De repente, um rosto familiar chamou sua atenção em um cartaz escondido em um canto. Em segundo plano, aparecia um homem com uma cabeleira loira platinada, olhos azuis e uma barba rala. Era ninguém menos que Monsieur Yves, o homem que ele vinha seguindo. Capítulo 157. Antiga gaiola para pombos. Senhor Yves, também ator de teatro? Ou apenas um entusiasta? Lumian ponderou sobre o enigma. Sua primeira impressão foi que, como proprietário e senhorio do albergue do Coq Doré, Monsieur Yves poderia ser classificado como abastado.
Além disso, ele administrava vários outros negócios, então a ideia de que ele se aventurasse na atuação parecia improvável. No entanto, levando em conta a propensão de Eve para acumular riquezas e suas tendências frugais, Lumian não pôde descartar completamente a possibilidade de o homem se aventurar como ator amador durante seus momentos de folga. Afinal, era uma oportunidade de ganhar um dinheiro extra e evitar o desperdício de tempo valioso. Assim que se convenceu de que o personagem insignificante era de fato Monsieur Uribe, o olhar de Lumian se voltou para o título do pôster, Fada da Floresta. A partir do roteiro adicional, Lumian decifrou que se tratava de uma produção clássica do Théâtre de Lancienne Caja Pigeons, ocasionalmente reprisada para novas temporadas. A atriz que interpretava a Fada da Floresta possuía contornos faciais distintos, uma aura etérea e cativante e olhos azuis como o lago, repletos de inocência e santidade. No entanto, Lumian achou pouco encantadora, dados os seus adornos, pulseira, colar e cinto feitos de galhos de árvores e folhas verdejantes, coroados por uma coroa de louros. Ela lhe trouxe à memória Ava, a elfa da primavera de seus sonhos, e Susana Matisse, com seus longos cabelos turquesa. Para Lumian, essas não eram reflexões nostálgicas. Especialmente a última, desprovida do fascínio incomum que seus cabelos outrora possuíam, agora evocava uma imagem sinistra e repugnante. Charlotte Calvino. Depois de anotar o nome da atriz, Lumian examinou os outros cartazes em busca de mais pistas. Por fim, ele deduziu que Monsieur Uribe havia atuado em 3 peças no Théâtre de Lancienne Caja Pigeons, mas em todas elas era apenas um mero ator coadjuvante, facilmente substituível. Ao entrar no teatro com um semblante pensativo, Lumian desembolsou 10 lambidas pelo ingresso. O Théâtre de Lancienne Caja Pigeons era um edifício bem projetado. Um grande palco dominava a extremidade oposta, iluminado por candeeiros de parede a gás, coberto por cortinas altas e equipado com várias máquinas a vapor. Fileiras impecáveis de assentos alinhavam-se ao longo do teatro, subindo progressivamente como escadarias em terraços. Lumian pegou seu canhoto do ingresso e localizou seu assento. A peça em cartaz era A Princesa e a Fera. O figurino dos atores tendia ao liberal, com toques de ousadia, totalmente em sintonia com a sensibilidade estética do Le Marché du Quartier du Gentleman. Ao assistir à apresentação, Lumian foi tomado por um suspiro interno de admiração. Será este o padrão de atuação de Terrier? Tal teatralidade só lhe cedeu permanência no Le Marché du Quartier du Gentleman? Qual é o calibre dos teatros do Quartier de La Maison d'Opéra? Lumian não era estranha ao mundo do teatro. Apesar da tendência caseira de Aurore, até ela ocasionalmente sentia falta do ar livre. Às vezes, pegara um pônei emprestado da Madame Poalis, conversava com as senhoras idosas de Cordoue, contava histórias para as crianças da região e, de vez em quando, levava Lumian a Dariege para assistir a peças de teatro, óperas, apresentações de circo ou visitar o mercado de livros clandestino em busca de inspiração criativa. Em comparação com a Ancienne Caja Pigeons, essas apresentações teatrais pareciam trabalhos amadores. Os atores principais no palco eram simplesmente fascinantes. Seja por meio de suas expressões faciais, gestos físicos ou falas, eles pareciam ter saído diretamente das páginas da narrativa e trazidos para o mundo dos vivos. Lumian, inicialmente concentrado em procurar anomalias, viu-se inesperadamente absorto no drama que se desenrolava. Ele sentiu uma pontada de compaixão pela complexa turbulência de dúvidas, brutalidade e tormento da fera e pela princesa, sua inocência intocada, bondade e angústia sincera. Qualquer um desses artistas principais poderia facilmente roubar a cena em um teatro de Dariege. Assim que a cortina se fechou, Lumian se viu de pé, aplaudindo em sinal de aprovação, com uma pontada de decepção no coração por a apresentação ter terminado tão rapidamente. Ele não detectou nada de suspeito nos atores, nem conseguiu discernir nada de anormal no próprio teatro durante suas idas regulares ao banheiro nos intervalos. Madame Fels havia insinuado que o Sr. Eve cultivava uma horta no telhado como medida para economizar. Lumian deduziu, portanto, que a residência dos Eve devia estar no último andar do prédio, o sexto, para ser exato. Após uma breve observação, o olhar de Lumian pousou na janela que brilhava mais fracamente. Fiel ao seu caráter avarento, Eve provavelmente se recusou a acender mais um lampião a gás. Encontrando um canto escuro e isolado, Lumian posicionou-se com o olhar fixo na janela pouco iluminada, como um sentinela silencioso à espera de qualquer sinal de atividade. Com o passar das horas, um homem sem teto passou por ali, na esperança de usar aquele recanto protegido como seu leito improvisado para a noite. No entanto, ao avistar a figura sombria de Lumian, ele se afastou relutantemente.
Esses encontros já não causavam muita atenção em Lumian. Imperturbável, ele manteve sua vigília. Por volta das 23h, a fraca luz na janela se apagou. Aproximadamente 15 minutos depois, Monsieur Uribe, vestido com um terno levemente escuro e calças de tweed cor castanho, apareceu à porta do apartamento. Com olhares cautelosos ao redor, segurando uma lâmpada de carbureto, ele caminhou pela penumbra da rua em direção à entrada do metrô de Trier, a poucos passos de distância. Lumian testemunhou como uma estátua viva, observando a luz que se afastava da lâmpada do SR, e viu até ser engolida pela escuridão. Alguns minutos depois, sem nenhum sinal de beyonders oficiais seguindo Monsieur Rive, Lumian se levantou, sacudiu a poeira de suas vestes e atravessou a Avenue du Marché em direção à escadaria de pedra escondida que levava ao subterrâneo. Lumian não tentou segui-lo. Em primeiro lugar, ele não tinha nenhuma fonte de luz, suas únicas velas eram aquelas usadas em magia ritualística, cujo cheiro era muito forte. Em segundo lugar, ele desconhecia as verdadeiras capacidades do SR. E seus motivos para se aventurar no subterrâneo de Trier ou a extensão do poder que ele poderia deter. Refazendo alguns passos, Lumian se fundiu à sombra de um pilar de um prédio próximo, envolvendo-se na escuridão reconfortante. Seguiu-se uma espera tediosa. À medida que a meia-noite se aproximava, o brilho azul da lâmpada de carbureto pontilhava a escuridão na entrada subterrânea. A sombra alongada de Monsieur Urive voltou a adornar a cena. Assim que chegou ao pé da escadaria de pedra, Lumian puxou o boné para baixo, cobrindo os olhos, e deu um passo à frente, latindo: "Isto é um assalto." A estratégia por trás dessa manobra repentina era avaliar a força do SR. Veja, caso o senhorio fosse uma força formidável, Lumian suspeitava que ele simplesmente se livraria do assaltante com eficiência letal. Nesse caso, Lumian teria a oportunidade de escapar rapidamente, correndo como máximos riscos alguns ferimentos leves e um rombo no bolso. Se, no entanto, o SR. Eve não demonstrasse grande habilidade, o falso roubo rapidamente se transformaria em um sequestro real. Lumian então encurralaria o senhorio em um recanto remoto do subterrâneo de Trier, exigindo explicações sobre seu comportamento misterioso em relação ao inquilino do quarto 504 e suas viagens noturnas ao mundo subterrâneo. Ao ouvir a ordem ríspida de Lumian para um assalto, Monsieur Eve visivelmente se encolheu. Parecendo aceitar seu destino, ele tirou uma carteira de couro marrom gasta, da qual retirou uma única moeda de prata avaliada em um verdor. Uma onda inesperada de avareza inundou Lumian ao ver a moeda de prata. Seu desenho intrincado, com o relevo angelical na superfície e as linhas radiantes, o atraiu. Quase contra sua vontade, a mão direita estendeu-se para arrancar a moeda das mãos do SR. Ele, com um giro rápido, rodou sobre os calcanhares e fugiu, interpretando o papel de ladrão com perfeição. Após dar 5 ou 6 passos em sua fuga, um pensamento persistente começou a incomodar Lumian. Que tipo de ladrão fugiria depois de roubar uma única moeda de um verdor? E por que eu sequer peguei a moeda? Os sentidos de Lumian reacenderam-se subitamente. Analisando a agilidade de Dancer, ele girou o corpo com força e parou bruscamente. Ele percebeu que o SR. Eve também estava foragido. O proprietário do Auberge du Coq d'Orée atravessou a Avenue du Marché e foi direto para o Théâtre de l'Ancienne Cage à Pigeons. Lumian, que inicialmente se preparava para perseguir, diminuiu abruptamente o passo. O Sr. Ive, agora vítima de um roubo, não buscou refúgio em sua casa nem o auxílio da polícia no movimentado distrito comercial. Em vez disso, optou pelo teatro, situado em um ângulo em relação à sua residência. Será que ele percebeu um guarda mais eficaz ali? Lumian franziu a testa, pensativo. Então, num piscar de olhos, ele se virou e retomou seu papel de falso ladrão. Ele estava apreensivo de que o SR. Eve pudesse reunir uma força capaz de recuperar sua moeda de prata roubada. Considerando a notória avareza do SR, Eve, tal resposta era perfeitamente possível. Embora Lumian não estivesse particularmente preocupado em perder um único verdor, ser pego sem dúvida revelaria sua identidade. Ao sair da Avenue du Marché, ele jogou displicentemente a moeda de prata para um mendigo indigente que cochilava na beira da rua. Ao ver o anel metálico, os olhos do homem se abriram por um instante, pousando na peça brilhante que repousava sob a luz do poste próximo. De volta à rua Anarquia, Lumian tirou o boné e o casaco, colocando-os debaixo do braço enquanto retomava seu passo tranquilo. O teste confirmou suas suspeitas. Monsieur Uribe não era um homem comum. Ele possuía habilidades sobre-humanas, embora aparentemente despreparado para o combate. Optou por presentear um suposto ladrão com uma moeda de prata e recuar.
Esse pequeno episódio me encheu de um desejo repentino e avassalador por aquela moeda de prata. Um desejo tão intenso que quase me fez abandonar minhas verdadeiras intenções, quase sucumbindo à loucura. Lumian refletiu sobre o estranho encontro. Era uma sensação que ele reconhecia. Ele já havia passado por uma situação semelhante ao enfrentar Susana Matisse. Uma o encheu de medo paralisante, a outra o despojou do pensamento racional, substituindo-o por puro ódio. As semelhanças nas manifestações dessas habilidades. Será que Monsieur Yves tem alguma ligação com Susana Matisse? Que destino teria aguardado o inquilino do quarto 504? A fada da floresta, a folhagem, os louros. Será que o teatro de Lancienne Cage a Pigeons também tem alguma ligação com Susana Matisse? Lumière especulou enquanto refazia seus passos até o albergue do Coq d'Oré. Ele entrou sorrateiramente no bar subterrâneo e encontrou Charlie, copo de cerveja na mão, cantando a plenos pulmões com alguns dos hóspedes da pousada. Nós, almas empobrecidas, que habitamos o sótão. Ao avistar o retorno de Lumière, Charlie se desculpou e caminhou até o balcão, soltando um suspiro ao começar. Você não acreditaria no que aconteceu esta tarde. O gerente do hotel roubou minhas bebidas 2 vezes e ainda teve a audácia de dizer que, por causa da situação da Madame Alice, não podia me promover a atendente oficial. Estou preso a um cargo de mero faz-tudo. Que absurdo! Quanta falta de sorte eu tenho! De repente, Charlie ficou em silêncio, murmurando para si mesmo: que azar, que azar. Após repetir a frase algumas vezes, ele olhou para Lumière e uma expressão de surpresa surgiu em seu rosto ao ver o sorriso discreto dela. Capítulo 158 Relatório. Enquanto refletia sobre o aviso matinal de Ciel sobre um possível infortúnio, Charlie ficou estupefato. Justamente naquela tarde, ele havia perdido a oportunidade de emprego que tanto esperava e ainda desperdiçado alguns verdura oferecendo uma rodada de bebidas. A lembrança de tudo aquilo só aumentava o peso sobre seus ombros. O sorriso debochado de Ciel o atingiu e a voz de Charlie instintivamente baixou para um sussurro. Você consegue prever o futuro. Sua previsão havia acertado em cheio com uma precisão impressionante. Eu não te disse. Só um palpite, afirmou Lumière, proferindo a mentira com naturalidade. No entanto, não era totalmente mentira. Era mais um palpite fundamentado, baseado nos padrões de sorte que ele havia percebido. Era como elaborar o método depois de já ter a resposta final. A expressão de Charlie refletia sua incredulidade, mas ele não contestou a afirmação. Em vez disso, perguntou esperançoso: será que minha maré de azar acabou? Lumière se virou, seu foco mudando e seus olhos ficando tempestuosos. Seu rosto logo refletiu a seriedade de seus pensamentos. Ao perceber a mudança no comportamento de Ciel, Charlie sentiu seu pulso acelerar e sua boca secar de ansiedade. O quê? O que está acontecendo? Lumière apertou os lábios antes de declarar: você vai se deparar com um desastre. A expressão de Charlie vacilou, sua tez empalideceu, um contraste gritante com o rubor anterior. Lumière deu uma risadinha. Estou só brincando. Você pode não ter muita sorte por um tempo, mas também não vai passar por um momento de grande azar. Isso sugeria que, mesmo que a questão com Susana Matisse não tivesse sido totalmente resolvida, não se agravaria tão cedo. Charlie não conseguiu compreender bem as palavras de Lumière. Sério? É uma grande mentira. Acredite se quiser. Não me afeta em nada se não acreditar, comentou Lumière, pedindo um copo de absinto com erva doce com um sorriso desdenhoso. O jeito descontraído de Lumière ajudou Charlie a respirar aliviado. Ele se acomodou no banco do bar ao lado dele, tomando goles de sua cerveja de centeio. Eu achava que a situação toda ainda não estava completamente resolvida. Isso não está descartado. Lumière não fez nenhum esforço para perturbar ainda mais Charlie. O olhar de Charlie recaiu sobre o balcão do bar enquanto ele murmurava: sabe, naquele momento, eu desejei ser um simples faz-tudo e sair daquele bairro o mais rápido possível. Lumière olhou em sua direção. Uma amargura crua se revelou no rosto de Charlie. Lumière sugeriu ainda: você também poderia visitar a Catedral do Sol Ardente Eterno mais próxima e rezar mais. A propósito, jantei hoje com o nosso senhorio, o SR. Ele pareceu um pouco estranho quando o quarto 504 surgiu na nossa conversa, quase como se soubesse algo sobre o inquilino anterior, mas não estivesse muito disposto a partilhar essa informação. Charlie ficou paralisado por um instante antes de compreender a referência de Ciel. Ele baixou a voz novamente. Aquele que pendurou o retrato daquela mulher. Lumière confirmou com um aceno de cabeça lento e assertivo. Charlie ficou em silêncio por um instante antes de murmurar: essa mulher tem alguma ligação com o SR.
Ele suspeita de algo estranho no retrato. Devo informar as autoridades. Irei à catedral mais próxima ao amanhecer e falarei com o padre. Nada mal. Alguns dias sob minha tutela e você já está muito mais esperto que o Louis da máfia de Savoia. Você captou minha indireta rapidinho. Lumian ergueu o copo, dando um gole no líquido verde de aparência atraente. Lumian não conhecia bem os detalhes do teatro de Lancienne Cage à Pigeons, portanto a gravidade do problema era um mistério para ele. Qualquer investigação por conta própria levaria pelo menos algumas semanas para reunir informações relevantes. Mesmo assim, ele poderia não ter os meios para lidar com a situação. Assim, a melhor opção era alertar as autoridades desde o início, permitindo que elas assumissem o controle. Assim que tomou uma decisão, Charlie lançou um olhar furtivo para Pavard Nason, que estava absorto na arte da coquetelaria. Confirmando que tinha a atenção total do homem, inclinou-se para a frente e sussurrou para Lumian: se eles questionarem a fonte da minha informação, o que devo dizer? Diga a eles que o assunto surgiu durante nossa conversa, respondeu Lumian, com franqueza. Como Charlie já o havia elogiado bastante, a polícia do Le Marché du Quartier du Gentleman sabia que a Auberge du Coq d'Oré estava sob a jurisdição de Ciel. Assim, é apenas uma questão de tempo até que Ciel e Monsieur Rive, o dono da hospedaria, se encontrassem para uma refeição e uma conversa informal. Quando chegasse a hora, os beyonders oficiais poderiam fazer perguntas casuais e constatar que tudo estava em ordem. Eles não teriam motivos para suspeitar de Lumian. Certo. O semblante de Charlie relaxou visivelmente. Lumian saboreou mais um gole de seu Lafayette Verte antes de fazer uma pergunta. Quais dos líderes da gangue do veneno você conhece? Charlie já havia mencionado que os líderes da máfia de Savoy, da máfia do veneno e de várias outras gangues menores tinham certa notoriedade no mercado do bairro dos cavalheiros, o suficiente para assustar os jovens. O que você está tramando? O semblante de Charlie iluminou-se de entusiasmo. Pretendo fazer-lhes uma ou duas perguntas. Lumian escolheu formular a questão da maneira mais cortês possível. O entusiasmo de Charlie diminuiu um pouco ao perceber que não teria acesso a nenhum espetáculo. Além da Margot, conheço mais dois. Um é o Homerite. Ele era frequentador assíduo do Le Marché du Quartier du Gentleman, mas ultimamente tem ido à Rue Anarchie. Depois tem o Armand, sem apelido nenhum. Já vi a Margot na companhia dele em várias ocasiões, demonstrando-lhe muita deferência. Ele é careca, aliás. O chefão da máfia Ponsonspur é o escorpião negro Roger. Ele parece residir em algum lugar na Avenida do Mercado. O fato de ter conquistado o respeito de Margot implica que o status e o poder de Armand dentro da máfia do veneno superaram os seus. Talvez Martelo Ait tenha assumido o controle do Sale de Gristmill e da Rue Anarchie, daí suas aparições regulares por lá. Lumian ponderou, fixando seu olhar em Martelo Ait. Seu plano era seguir o líder da gangue nos dias seguintes, familiarizando-se com suas rotinas e comportamentos. Caso não conseguisse localizar Wilson em tempo hábil, ele cogitaria dar um exemplo com Ait. Após esvaziar seu copo de absinto, Lumian e Charlie subiram as escadas. Ao chegar ao quarto 207, Lumian notou uma caixa de madeira adornada com o emblema pintado de preto da máfia Savoy, uma bala e uma adaga, colocada perto da entrada. Seriam os ingredientes enviados por Louis? Lumian abaixou-se para pegar a caixa e, em seguida, destrancou a porta do quarto. Ao abrir a tampa, o odor fétido de excrementos de pássaros emanou de uma pedra escura, acompanhado por um par de globos oculares, injetados de sangue e assustadores, e um saco de veneno, seguramente acondicionado dentro de um frasco de vidro. A avenida do mercado estava banhada por um brilho amarelado graças aos lampiões a gás. Yves, o dono da Auberge du Coq d'Oré, estava guiando alguém até um vagabundo que dormia profundamente com os olhos bem fechados. Aqui está minha moeda de prata, anunciou ele. A pessoa atrás dele lançou um olhar cético para o mendigo adormecido e perguntou: ele te roubou? De jeito nenhum, respondi com firme convicção. As diferenças de altura, físico e até mesmo de vestimenta são muito significativas. Um ladrão que atira o produto do roubo a um mendigo. Esta situação é inegavelmente peculiar. A figura, cambaleando na beira da luz do lampião, assentiu quase imperceptivelmente. Devemos permanecer vigilantes, preparados para complicações imprevistas ou possíveis investigações. Apenas resmunguei em concordância, murmurando baixinho. Se ele não tivesse jogado minha moeda de prata para esse vagabundo, poderíamos tê-lo rastreado diretamente. Ele possuía a capacidade única de sentir a localização de seus pertences, mas apenas por um período limitado de tempo. Na manhã seguinte, Lumian estava refugiada no albergue do Coq d'Oré, absorta no Grimório de Aurore.
Ele precisava ficar de olho em Amberite e seus comparsas, o que significava alterar sua rotina de estudos para o período da manhã. Esses gangsters só apareciam à tarde e suas escapadas noturnas terminavam nas primeiras horas da manhã. Charlie partiu ao amanhecer em direção à Catedral do Sol Ardente Eterno mais próxima. Ao retornar, sua calma era realçada por um sorriso radiante. Ele parecia ter encontrado consolo e recebido validação. Conforme o relógio se aproximava do meio-dia, Lumian guardou seu grimório e caminhou até a Avenue du Marché. Posicionou-se a uma curta distância do apartamento do SR. Yves e do tetre de Lancienne Cage Pigeons, na esperança de presenciar alguma atividade dos Beyonders oficiais. As ruas fervilhavam como de costume, as lojas fervilhavam de atividade e carruagens circulavam sem parar. No entanto, nada indicava os acontecimentos recentes. Após observar por algum tempo, Lumian estava prestes a procurar um restaurante para saciar sua fome quando avistou Monsieur Yves à distância. Ainda vestido com seu terno formal desbotado e calças de tweed castanho, usando um chapéu cinza de aba larga e segurando uma bengala preta, ele caminhou em direção ao seu apartamento. Os Beyonders oficiais ainda não fizeram sua jogada? Lumian ponderou por um instante antes de atravessar a Avenue du Marché para interceptar o proprietário. Boa tarde, Monsieur Yves. Saiu para fazer um recado. Cumprimentou ele, todo sorridente. O Sr. Yves pareceu ligeiramente desorientado antes de examinar Lumian, com um toque de apreensão no olhar. Eu tinha algo para resolver na delegacia. Então, os Beyonders oficiais prenderam o SR. E veio através da delegacia, mas delegaram o interrogatório a alguém com as habilidades necessárias? Lumian deduziu a situação, embora com uma dúvida persistente, os oficiais não descobriram que o SR. Eve possuía poderes Beyonder. Lumian respondeu com um leve aceno de cabeça e um sorriso tranquilizador. Há algo em que eu possa te ajudar? Não precisa, respondeu Monsieur Eve, com um tom que oscilava entre cauteloso e resistente. Ele gesticulou em direção ao apartamento bege. Preciso ir para casa. Na tentativa de não levantar suspeitas, Lumian não fez mais nenhuma tentativa de detê-lo ou interrogá-lo. Ao se afastar, Monsieur Yves deixou Lumian para trás, com uma leve ruga na testa. Ao relembrar a breve conversa que tiveram, nada parecia fora do comum. No entanto, certos detalhes soavam deslocados, deixando-lhe uma sensação peculiar. Por impulso, Lumian voltou sua atenção para a figura de Monsieur Yves, que se afastava, tentando avaliar sua recente sequência de sorte. Parecia algo bastante comum, nada de muito bom ou ruim. No entanto, Lumian percebeu que sua suspeita estava se intensificando em vez de diminuir. Durante o jantar da noite anterior, Lumian avaliou instintivamente a sorte do SR. E pendia para o lado mais infeliz do espectro. E agora, em apenas um dia, sua sorte havia mudado para melhor. O que poderia ter acontecido? Perdido em pensamentos, Lumian caminhava tranquilamente pela Avenue du Marché com as mãos displicentemente enfiadas nos bolsos. Capítulo 159 Selvagem. A maré da fortuna parece ter virado para o SR. E a forma como ele lidou com o assalto na noite anterior deve ter revelado seu segredo, especialmente diante de um Beyonder disfarçado de policial. Teriam eles pressentido algo de errado e armado uma armadilha prevendo o que aconteceria. As engrenagens na cabeça de Lumian giravam cada vez mais rápido, sua crescente suspeita sugerindo que sua tentativa de roubo contra Monsieur Yves havia alertado o homem e seus benfeitores invisíveis. Ainda assim, ele não conseguiu verificar nenhuma peculiaridade em relação ao proprietário sem tentar investigar um pouco. Ao perceber que os olhos da figura no teatre de Lancienne Cage a Pigeons poderiam estar sobre ele, Lumian abandonou a ideia de fazer uma visita ao SR. Yves, saindo apressadamente da Avenue du Marché. Uma urgência o dominou, levando-o a executar o feitiço da profecia para desvendar alguns dos mistérios que o afligiam. Nos arredores do Quartier de l'Observatoire, perto do cemitério subterrâneo, aquecido por uma fogueira bruxuleante, Lumian avistou a postura peculiar de Osta Tru. Você conseguiu os itens que eu pedi. Osta respondeu com um sorriso genuíno, de fato. As entranhas de um lince, a língua de uma hiena, a medula de um veado e um pouco de mimendro. Tudo isso soma 5 verdor. Incluindo a recompensa que você prometeu, chega a 20 verdor. Conforme o combinado, Lumian deveria lhe entregar 5 verdor extras por cada item. Mas, ao perceber que o valor total dos itens era de apenas 5 verdor, a consciência de Osta não me permitiu cobrar o preço integral, daí o desconto. Lumian não se importou. O acordo lhe poupou muito tempo. Naturalmente, ele não insistiu para que pagasse mais, entregando a Osta uma quantia em notas equivalente ao preço cotado de 20 verdor.
Os 4 itens estavam acondicionados em recipientes de vidro simples ou em pequenas caixas de madeira e sacos de tecido. Lumian os inspecionou individualmente antes de guardá-los no bolso. Seu olhar voltou-se mais uma vez para Osta Troll. Alguma informação adicional sobre o monstro aquático? Osta sentiu com a cabeça. De fato, sua expressão era um apelo por afirmação. Na minha tentativa de reunir mais informações sobre os monstros aquáticos, cheguei a me aventurar no rio subterrâneo. Infelizmente, o chão era traiçoeiro e acabei levando um tombo. Ele puxou a manga para cima, revelando as marcas nítidas do escorregão no antebraço. Então era por isso que sua postura parecia estranha. Se eu não tivesse pedido a Osta para coletar informações sobre o monstro aquático, ele teria evitado o ferimento. No entanto, eu só o recrutei depois de prever um acidente iminente. O que poderia ter acontecido se eu tivesse desistido? Uma sensação de inevitabilidade envolveu Lumian. Ele também era um peão no jogo do destino, suas ações e vontade atreladas à sorte que pressentia. Lumian interrompeu seus devaneios e respondeu com uma risadinha discreta. Eu te aconselhei a ter cautela. De repente, me veio à mente a lembrança do aviso de Ciel para os próximos dias. Será que se manifestou tão rapidamente? Será que sua capacidade de adivinhação é realmente tão poderosa? Em meio ao espanto, Osta questionou: Você previu que eu me machucaria nos próximos 2 dias? A qual sequência Ciel pertence? Ele não só demonstra grande habilidade em combate, como suas capacidades de adivinhação são impressionantes. Um sorriso surgiu nos cantos da boca de Lumian. Não é adivinhação. Ele se absteve de dar mais explicações, deixando Osta com suas próprias conjecturas. Parecendo ter entendido a indireta, Osta não insistiu no assunto. Em vez disso, redirecionou a conversa para o monstro aquático. Consegui juntar as peças dos rumores e conjecturas, e parece que existem 3 tipos de monstros aquáticos no rio subterrâneo. O primeiro parece ser um cadáver afogado, inchado e estranhamente pálido. O segundo assemelha-se a um peixe grotescamente mutante, quase tão alto quanto um homem, coberto por escamas resistentes que parecem invulneráveis. O terceiro tem uma estranha semelhança com fios de cabelo preto flutuando na superfície da água, que de repente se estendem e aprisionam as almas incautas nas margens, arrastando-as para o fundo. Esses monstros aquáticos, no entanto, não são particularmente formidáveis. A maioria de seus ataques a humanos termina em fracasso, o que explica a abundância de contos e rumores. São criaturas esquivas. Às vezes são vistas 2 ou 3 vezes por mês, outras vezes desaparecem completamente. Eu mesmo me aventurei por lá ontem à noite, mas, além do meu infeliz escorregão, não encontrei nenhum vestígio delas. Lumian zombou disso, dizendo: Com o seu nível de habilidade em combate, eu não apostaria no seu retorno se você se deparasse com um deles. Costa apenas esboçou um sorriso envergonhado em resposta, sem se dignar a refutar o comentário. O único motivo pelo qual ele ousou aventurar-se ali foi devido à suposta fraqueza dos monstros aquáticos e à sua própria intuição. Lumian franziu a testa, pensativo. Dado o histórico dos monstros aquáticos, qualquer equipe Beyonder das 2 igrejas ou do Boreal 8 poderia erradicá-los sem esforço. Então, por que ainda eram tão comuns? Se o rio subterrâneo escondesse um perigo ainda maior, qualquer pobre alma que se deparasse com um monstro aquático não teria a menor chance de escapar. Enquanto esses pensamentos giravam em sua mente, Lumian pegou os materiais que Ostatru havia fornecido e os escondeu cuidadosamente entre 2 rochas próximas. Ele estava cauteloso, pensando que, caso se envolvesse em uma batalha acirrada com a criatura aquática no futuro, esses itens delicados poderiam ser danificados. Em seguida, Lumian entregou a Osta uma nota de 5 verdor. Isto é para suas reflexões sobre os monstros aquáticos. Lumian pegou sua lâmpada de carbureto e, seguindo as instruções de Osta e as placas do túnel, começou sua jornada em direção ao rio subterrâneo. Após alguns instantes de hesitação, Osta levantou-se rapidamente, pegou sua própria lâmpada de carbureto e seguiu Lumian apressadamente. Ao ouvir os passos rápidos, Lumian se virou bruscamente, seu olhar perplexo pousando em Osta. Osta esboçou um sorriso forçado e disse: Eu vou com você. Talvez eu possa ser de alguma ajuda. Você. Lumian não conseguiu disfarçar seu dedém incrédulo. Osta pigarreou antes de revelar seu verdadeiro motivo. O monstro aquático é um ser espiritual. É improvável que você queira tudo. Eu espero poder aproveitar o que você deixar para trás. Se a sorte lhe sorrisse e lhe encontrasse um comprador para as peças, poderia ganhar uma bela quantia de mais de 10 verdor. Lumian apenas encarou Osta, deixando a tensão aumentar antes de finalmente abrir um sorriso.
Fique à vontade para vir junto, mas não espere que eu seja seu guarda-costas. Pelo que ele podia perceber, a sorte de Osta estava se afastando de um fim sangrento e, em vez disso, mostrando a promessa de um pequeno ganho financeiro inesperado. Essencialmente, se Osta o acompanhasse nessa expedição pelo rio subterrâneo, isso implicaria que a caçada poderia ser relativamente segura e potencialmente lucrativa. É claro que Lumian não podia ter certeza absoluta de que sua decisão não influenciaria o rumo da sorte de Osta. Sem problema, respondeu Osta, sem demonstrar qualquer receio. Em sua mente, ele estaria apenas seguindo Ciel à distância. Se por acaso encontrassem um monstro aquático, ele simplesmente manteria uma distância maior. A ameaça à sua própria vida parecia mínima na melhor das hipóteses. A resolução inabalável de Osta levou Lumian a estudá-lo por mais um instante. Vendo que sua sorte não havia mudado, Lumian ergueu o olhar, pegou sua lâmpada de carbureto e retomou sua jornada. De certa forma, ter alguém como Osta ficando para trás tinha suas vantagens. Às vezes, a arte da pesca exigia isca. Em outras ocasiões, diante de um monstro formidável, não era preciso correr mais rápido que a fera. Bastava ser mais rápido que seus supostos aliados. Os dois aventuraram-se mais fundo no mundo subterrâneo, cada passo guiado pela luz bruxulhante de suas lâmpadas de carbureto. Após cerca de 10 minutos, foram envolvidos por uma umidade crescente e Lumian conseguiu discernir o leve murmúrio da água corrente. Ele ergueu a lanterna, lançando um olhar sobre a sinalização do túnel antes de virar para uma passagem escura à sua direita. Em breve, o brilho revelador da água, distorcido pela luz da lâmpada, acenou para o futuro. Lumian aproximou-se do rio subterrâneo com cautela. A ravina estendia-se por 5 a 6 metros de largura, aninhada sob uma cúpula de pedra formada naturalmente e salpicada de estalactites. A água era relativamente clara, serpenteando pelas ravinas esculpidas na rocha. Além de alguns tufos de musgo, Lumian não detectou nenhum sinal de vida à primeira vista. Costa já havia parado de avançar, observando de uma distância segura enquanto o perigoso Beyonder vasculhava meticulosamente a margem do rio. A dupla manteve uma distância de mais de 10 metros, avançando e parando esporadicamente. 15 minutos se passaram e a busca de Lumian não deu resultado. Passou-se meia hora e a situação permaneceu inalterada. À medida que o caminho à frente começava a se estreitar, o olhar atento de Lumian detectou algumas anomalias. À beira do rio, várias pedras estavam espalhadas, com as bordas tingidas de terra. Uma luta por aqui. Esse pensamento apertou o coração de Lumian enquanto ele se aproximava cautelosamente da área. Ele se agachou, pôs a lâmpada de carbureto de lado e examinou os arredores com atenção cuidadosa. Em pouco tempo, ele descobriu um par de pegadas e sinais de que algo estava sendo arrastado. No entanto, por onde esses vestígios levavam, o rio fluía transparente e calmo. O leito do rio era claramente visível e não apresentava qualquer indício de perigos ocultos. Gota. Uma única gota de líquido pousou na nuca de Lumian. Estava frio e pegajoso. Uma sensação imediata de perigo dominou Lumian. Sem hesitar, ele ergueu a cabeça bruscamente. No interlúdio cavernoso entre as estalactites, uma figura reluzente de cor branco-acinzentada se contorcia. Sua cabeça lembrava de uma piton, o corpo era liso e coberto por escamas semelhantes às de um peixe. De onde deveriam estar as barbatanas, emergiram dois braços e uma única perna, estranhamente semelhantes aos de um humano. A boca do monstro escancarou, revelando uma fileira impecável de dentes brancos e ferozes. Do canto da boca, pintava um líquido viscoso e fétido. No instante seguinte, o monstro atacou, voando em direção a Lumian. Arachado no chão, Lumian caiu para trás. Simultaneamente, seu corpo se contraiu como uma mola, catapultando sua perna direita para cima em um movimento rápido e semelhante a um chicote. Com um estalo satisfatório, Lumian, à beira da queda, desferiu um chute certeiro no monstro voador, que não conseguiu se esquivar do golpe, arremessando-o contra a parede de pedra oposta. Colidir. O monstro colidiu com a fachada rochosa. Lumian estava de pé novamente, investindo contra seu oponente com a urgência selvagem de uma chita. Conforme o monstro deslizava pela parede, a forma de Lumian se refletia em seus olhos amarelo-turvos. Lumian estendeu a mão e agarrou seu braço. O monstro não se esquivou, mas abriu a palma da mão para receber o ataque. Cada um de seus dedos ostentava escamas afiadas, brilhando ameaçadoramente com um profundo tom azul. Sem aviso prévio, Lumian torceu o cotovelo e moveu o pulso rapidamente, agarrando o pulso do monstro com ambas as mãos para impedir o avanço das ameaçadoras escamas azuis.
Em seguida, estendeu o pé direito, derrubando a única perna do monstro. Com apenas uma perna, o monstro era impotente para resistir. Sua única opção era usar a força de Lumion em seu pulso para se impulsionar para cima, com a perna solitária arrastando-se atrás e sua boca monstruosa liderando o ataque, pronta para devorar a cabeça inteira de Lumion. Nesse momento crítico, Lumion soltou o ó, baixou a posição e rolou em direção à parede de pedra. Ah! O monstro aquático aterrissou pesadamente atrás dele. No movimento fluido, Lumian girou, agarrando a perna do monstro. Analisando sua força do núcleo, ele a lançou em direção à parede de pedra. Colidir. O crânio do monstro se esmagou com o impacto. Lumian não hesitou. Manteve o ímpeto do golpe, arremessando o monstro contra o pilar, a parede e o chão, com sangue vermelho escuro e fluido amarelo pálido espirrando por toda parte. Em meio aos estrondos, crateras se formaram na parede de pedra e o crânio do monstro começou a se fragmentar, com seu conteúdo se espalhando em uma maré vermelha horripilante. A mais de 10 metros de distância, Ostatru permanecia boquiaberto, completamente hipnotizado pelo espetáculo violento. Que Seva diria? Incrível. Bom, Lumian deixou cair sem cerimônia o monstro aquático mutilado e sem vida no chão. Capítulo 160 Pervertido. Ostatru nunca havia questionado a competência de Ciel para enfrentar o monstro aquático, mas a eficiência implacável com que ele o derrotou pegou de surpresa. A sensação era muito parecida com a de presenciar um adulto desferindo um golpe em uma criança. Uma pergunta persistente veio à tona nos pensamentos de Osta. A que caminho e sequência Ciel poderia pertencer? Porque ele poderia entrar em combate e, ao mesmo tempo, demonstrar formidáveis capacidades proféticas. Em uma região salpicada de símbolos em tons de carmesim escuro e dourado opaco, Lumian agachou-se, brandindo seu punhal cerimonial de prata. Ele deslizou a lâmina na ferida aberta do monstro, cortando sua carne, e a depositou no recipiente oco de madeira preparado anteriormente. Quando dois recipientes transbordaram com a carne e as escamas do monstro, emitindo um brilho azul celeste fraco, ele destampou um frasco metálico e começou a coletar o sangue do monstro, que borbulhava incessantemente. Ao presenciar isso, Osta reduziu metodicamente a distância entre ele e o monstro derrotado, permanecendo por perto. Em pouco tempo, Lumian se levantou, girou e refez seus passos. Agachado, Osta rapidamente se abaixou e começou a recolher sangue, escamas e o que ele acreditava serem órgãos espiritualmente ricos. Seu olhar frequentemente se desviava para Lumian, que aumentava constantemente a distância entre ele e Osta, sem demonstrar qualquer intenção de parar. Uma sensação de inquietação começou a se infiltrar em Osta. Afinal, Ciel havia derrotado o monstro aquático com uma facilidade assustadora. Dado seu desempenho anterior, Osta temia que Ciel também pudesse eliminá-lo sem muito esforço. Se ele permanecesse sozinho junto a este rio subterrâneo na escuridão profunda, e se outro monstro fosse atraído pelo cheiro de sangue, ele se encontraria em apuros terríveis. Com um senso de urgência, Osta guardou apressadamente os materiais coletados, sem ousar perder tempo. Lutando contra a tentação de aproveitar mais restos do monstro, ele deixou para trás cerca de 90% e correu atrás de Lumian. Quando as lâmpadas de carbureto se apagaram no final do túnel, a escuridão retomou a área, exceto pelo sussurro constante da água. Após um período indeterminado, um grupo de estudantes universitários em busca de emoção percorreu o labirinto cavernoso, munidos de lanternas de querosene. Eles descobriram um muro de pedra parcialmente desmoronado e um caminho desordenado e fragmentado. Fora isso, tudo estava sereno e silencioso. Não foram encontrados vestígios do monstro aquático nem manchas de sangue. Após se despedir de Ostatru, Lumian encontrou um lugar em uma carruagem pública, com destino a Le Marché du Quartier du Gentleman. Recuperando o restante dos ingredientes no quarto 207 do albergue do Coq Doré, ele pegou sua lâmpada de carbureto e mergulhou mais uma vez no reno subterrâneo. À medida que Lumian descia do chão, imitando o mundo da superfície, seu ritmo diminuiu. Sob a luz intensa da lâmpada de carbureto, ele notou pegadas frescas e visíveis marcando o caminho ligeiramente úmido. Pegadas pesadas, Lumian as observou por um instante, expressando sua perplexidade. Pelas impressões digitais, ele concluiu que o transeunte devia pesar mais de 100 quilos ou estar carregando algo muito pesado. Quem poderia ser? Um contrabandista do submundo. Lumian tinha suas suspeitas, mas não pretendia segui-los. O labirinto subterrâneo de Trier estava repleto de pessoas. Obsessão por cada pegada só o esgotaria. Além disso, a outra parte não tinha nenhuma queixa contra ele.
contanto que não interferissem em seu ritual mágico iminente, ele não se preocupava, mesmo que estivesse disposto a garantir o silêncio deles. Girando o botão da lâmpada, Lumian controlava a reação entre o carbeto e a água, diminuindo assim a intensidade da chama e produzindo menos luz. Ele estava preocupado que quem tivesse deixado as pegadas estivesse por perto e pudesse detectar a luz forte se aproximando por trás. Prosseguindo sua jornada, Lumian parou subitamente, com o nariz tremendo. Ele detectou um aroma familiar. Um perfume almiscarado criado para despertar desejos masculinos, com um toque cítrico. Após um breve momento de reflexão, Lumian identificou o dono do aroma. Pequena Jaina, a diva exibicionista. Seriam essas as pegadas dela? Absurdo. Certamente ela não pesa mais de 100 quilos. Ela não é feita de ferro. Além disso, as pegadas eram claramente de um homem. Lumian ponderou duas possibilidades. O Jaina é muito habilidosa em esconder seus rastros, não deixando marcas, ou foi içada por um homem. É bastante comum que duas pessoas juntas ultrapassem os 100 quilos. A julgar pelas pegadas, o homem tem entre 1,65 e 1,7 metros de altura. Seu andar parece um pouco peculiar. Enquanto Lumian refletia sobre isso, sua testa se franziu. Movido pela curiosidade, ele resolveu seguir o rastro e descobrir em que enrascada Jenna havia se metido, ou melhor, que plano ela estava tramando. Era crucial notar que essa diva exibicionista era suspeita de ser amante de Franca. Seu envolvimento poderia revelar um segredo clandestino da máfia de Savoia. Isso poderia potencialmente proporcionar a Lumian, que almejava alcances mais elevados, uma oportunidade. Reduzindo ainda mais a intensidade da lâmpada de carbureto, ele esperava que, uma vez desligada, a chama se extinguisse rapidamente. Mantendo-se nas sombras do túnel, ele seguiu as pegadas, calculando atentamente a distância. Caso algo desse errado, ele estava pronto para apagar a luz. À medida que as pegadas pareciam cada vez mais recentes, como se tivessem apenas alguns instantes, ele apagou a lâmpada de carbureto e aventurou-se na escuridão, confiando no caminho que havia memorizado. Sem perceber, Lumian chegou a uma bifurcação no caminho, com uma fraca luz azul emanando da extremidade da parede de pedra à sua esquerda. Calçando suas luvas pretas, Lumian aproximou-se lentamente, um espectro nas sombras. A luz azul emanava de uma pequena gruta situada no final da parede de pedra. Encostado à pedra, Lumian aconchegou-se no abraço da sombra, esticando o pescoço levemente para vislumbrar o que havia lá dentro. No centro da caverna, uma lâmpada de carbureto de cor preta a ferro bastante primitiva repousava em uma área relativamente plana. Perto dali, uma bolsa espaçosa de tecido branco acinzentado parecia estar cheia, aparentemente em sua capacidade máxima. Um homem parara ao lado da sacola, usando um boné azul, um terno de tweed marrom comum, daqueles que se vê no Le Marché du Quartier du Gentleman, com uma camisa de linho espritando por baixo do paletó mais escuro. A respiração do homem era visivelmente ofegante. Com quase 1,70 metros de altura, seu perfil revelava um semblante magro e ligeiramente abatido, seus olhos castanhos ardendo com um desejo desinibido. O olhar de Lumian baixou, percebendo a excitação do homem. Ele repreendeu-se mentalmente, impaciente, não é? Não admira que estivesse ficando para trás. Isso explica a irregularidade em suas pegadas. Lumian ficou cada vez mais convencido de que a bolsa escondia ninguém menos que Gina, a pequena travessa. Ela deve ter sido vítima de um sequestrador e estuprador. O homem tirou o boné e o jogou de lado enquanto sua respiração ofegante ecoava pela caverna. Seu semblante foi revelado diante de Lumian. Suas sobrancelhas, pálidas e desgrenhadas, eram ralas. Seus olhos estavam levemente caídos nos cantos. Seu nariz tinha uma leve vermelhidão na ponta e sua boca apresentava lábios secos e rachados. Sua tez era um tom pálido demais, denunciando sinais de fadiga e esforço. O homem agachou-se, afrouxando os laços da sacola e revelando seu conteúdo. A intuição de Lumian provou estar correta, era mesmo Jenna, a diva exibicionista. Seus cabelos castanho-amarelados, normalmente presos, estavam despenteados, caindo em cascata sobre o corpo. Seus olhos estavam cerrados, emoldurados por uma camada de sombras profundas. Vestindo uma blusa branca e uma saia curta bege e volumosa, não era possível afirmar com certeza se ela havia perdido ou ainda não havia colocado sua pinta. Enquanto o homem tirava a Gina da sacola, sua respiração estava tão ofegante que Lumian conseguiu perceber sem esforço, mesmo não sendo um caçador. Um desejo tão forte beirando a perversidade, Lumian se pegou pensando isso quase que inconscientemente. Ao se deparar com tal situação, ele resolveu ajudar Gina enquanto estivesse ali.
Se o chefe da máfia de Savoy algum dia pensar em nomear um novo líder, Botas Vermelhas Franca poderia ser o seu representante. Mas um resgate precipitado não estava em seus planos. Lumian pretendia observar mais a fundo, averiguar se o homem possuía alguma habilidade especial que o encorajasse a desafiar um líder da máfia Savoy, Botas Vermelhas Franca. Ele se aproveitaria da situação quando o homem estivesse no meio de se despir, incapacitado pela pressa. Se ao menos eu tivesse uma arma de longo alcance, isso não seria um problema tão grande. Lumian suspirou, pensando em como conseguir que a máfia Savoy fornecesse uma arma de fogo. As mãos do homem encontraram o caminho até o rosto de Giena, dando-lhe duas leves palmadinhas. Em seguida, ele retirou um pequeno frasco de metal, desenroscou a tampa e o aproximou do nariz de Giena. Ati. Um espirro despertou Giena de repente, fazendo abrir os olhos lentamente. O semblante do homem refletiu-se em seus grandes olhos azuis, despertando alarme. Um impulso instintivo de se levantar a dominou. Mas, no instante seguinte, ela percebeu a falta de força em seu corpo, tornando a resistência inútil. Seu merda, cachorro. O que você pensa que está fazendo? Jaina reuniu forças suficientes para cuspir as palavras. Um sorriso distorcido se espalhou pelo rosto do homem. Sabe, já te vi cantar inúmeras vezes. A cada vez, a vontade de arrancar suas roupas e te ter cantando só para mim é irresistível. Jenna retrucou, com a voz fervendo de raiva. Seu lunático, um desgraçado que merece ser fodido por um burro. Você está acabado. A máfia de Savoy vai fazer você dormir com os peixes. O homem permaneceu em silêncio, seus olhos castanhos brilhando com uma luz peculiar. As bochechas de Jenna ficaram vermelhas como um tomate e sua respiração tornou-se superficial. Seu corpo se contraiu involuntariamente, seus olhos se arregalando em choque com sua própria reação. Isto é simplesmente perfeito. Não apenas um indício de resistência, mas também uma aquiescência subconsciente. O homem levantou-se, transbordando de expectativa, e rapidamente despiu-se, tirando as roupas, as calças e os sapatos. Lumian, observando de seu esconderijo, sentiu um súbito sobressalto de alarme. A reação da Jaina é anormal. Será que ela está sob a influência de algum poder Beyonder? Será que todos os humanos e cães Intrier tinham acesso aos poderes do Beyonder? Jaina foi coagida a ficar excitada. Isso, isto tem uma semelhança impressionante com a atuação de Susana Matisse e Monsieur Rive. Os pensamentos de Lumian giravam enquanto ele retirava o punhal de prata ritualístico, guardando-o no bolso direito com a lâmina apontada para dentro e o cabo pressionado contra o tecido externo. Abaixando o corpo, ele se moveu silenciosamente da parede de pedra para dentro da caverna, aproximando-se furtivamente do homem pela beira da sombra. A atenção do homem estava totalmente voltada para Jaina. Seus olhos brilhavam com um fulgor fanático, seu rosto contorcido num sorriso perverso. Enquanto afrouxava o cinto e tirava as calças, seu olhar percorria o corpo de Jaina. Emergindo das sombras, Lumian saltou como uma chita à espreita.